Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Cara, cheguei correndo agora aqui, quase que não chego a ofegante, tempo pra começar, viu, pessoal? Deu um pique aí de 8 metros. Ufa, não é fácil, viu? Hoje nós vamos conversar aqui coisas super interessantes. Eu até quero saber como é que é esse negócio aqui também. Hipnose. Caramba. A gente Você é quer meio... aquele que vai comer uma cebola assim, achando que é maçã? Não é bem assim. A Letícia estava explicando que não é bem assim. Nós vamos conversar com a Letícia aqui. A Letícia também falou que a gente é meio hipnotizado por natureza, meio voado. Então vamos ver se a gente consegue curar isso aí na entrevista de hoje aí. Nós vamos falar de hipnose, nós vamos falar de constelação familiar, nós vamos falar de criança ferida, que não é quando você machucou o joelho, que você jogava bola, não tem nada a ver, é outra coisa. Machucar o dedão, como chuta? Não, essa aí é outra coisa, você vai ver, Bruno, muito interessante. Tem muita coisa legal pra gente conversar aqui hoje. Se você tá vendo a gente, continue, obviamente, a gente agradece muito. E eu queria começar aqui dando uma boa noite. Tô meio ofegante aqui, que eu dei um pique de 8 metros com esse meu físico de jogador de truco, né? Eu acabei cansando um pouquinho. Senão não ia chegar a tempo, o Yu e a Ilhete já estavam me chamando a atenção aí, porque é fogo, né? Cheguei no horário hoje e acabei tendo que resolver umas sair os últimos 2 minutinhos. Gosta de emoção, gosta de emoção. Muito bom. Então eu queria assim tem que ser. Você já falou boa noite também, né, Bruno? Vamos Então, dar boa noite vamos dar uma boa noite para né? nossos convidados, isso boa mesmo. Noite. Boa noite. Muito boa noite, Ana Paula. Boa noite, Letícia. Seja bem-vindas ao Plus Podcast. Bacana, muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E nós vamos conversar com a galera. Tem uma galera que já está assistindo a gente aí, a gente já sabe, né? O pessoal tá falando, já tá tendo até bate-papo aqui no nosso chat, né, Bruno? O pessoal tá agitado aqui, João. E a gente já vai conversar com o pessoal aqui também. Nós vamos ter hoje a empadinha, né, Caí? Tá aqui na mesa. O que vai ter na mesa nossa hoje? Nós vamos ter empadinha, que a gente já tá provando. O bolo aqui tá uma delícia. O bolo, gentileza da nossa espectadora, né? Não é telespectadora, é espectadora. Muito bom. A Silvia, que é a mãe da Ana Paula. A Silvia sempre participa com a gente, manda pergunta legal, manda comentários. Acho que a Silvia já deve estar no bate-papo aí. E eu já provei o bolo, muito bom, Silvia. E nós vamos sortear. Hoje a Silvia mandou aqui uma gentileza para nós, para a gente sortear para os nossos internautas, né, que estão acompanhando a gente. Internautas, Xandão, muito bom. A internauta é melhor que telespectador, não é? Isso é velho, né? Faltando fazer uma pesquisa no Yahoo, no KD. Não, Hotmail. Ou tem um Hotmail também. Ou um nickname. Não, mas você sabe o que é mais legal? O cara que fala telespectador tira sarro do internauta. Não sei o que eu posso falar pra ele, viu? O internauta ficou mais antigo que o telespectador, porque tem TV ainda, internauta. Eu não vou nem falar. Na sala de bate-papo da UOL ainda, né? Lembra? Lembra do ICQ? Isso aí. Agora vai virar isso aí. Não, aí um papo aqui agora, hein? Muito ICQ, bom. Meu Deus do céu. Isso aqui não é do meu tempo, eu sou um pouco mais novo. E eu acabei não acompanhando. Você é do MSN, né? Messenger. O telégrafo. Eu era do tempo do Telex mesmo. Telex é outra coisa. Sacanagem. Né? Muito bom, gente. Eu tô aqui perdido na minha tela também. Vamos nos achar aqui. Vamos entrar na tela aí, Bruno. Vamos fazer o muita mensagem. Nossa, quanta mensagem assim, já, gente. Obrigado, hein? O programa muito obrigado pela participação. Com outro patamar, a gente vai dar um alô geral aqui. Gente do céu. Mas realmente a participação tá forte. Vamos um de cada um. Eu tô até animado aqui, contente com a galera que tá falando. Peraí que eu já vou me achar aqui. Não tem nada a ver com o que eu tô colocando. Plus Podcast. É isso mesmo, né? É isso aí, Xandão. Eu vou dando um alô aqui, ó. Vamos lá. Primeiro que a gente soltou uma enquete, tá, pessoal? A gente pediu pro pessoal participar com a gente aí, ó. A pergunta é: você já teve uma experiência com a constelação familiar? Né? Muita gente conhece, né? Se você não conhece, ok, não. Mas se conhece, ou teve algum contato, dá um clique no sim aí, vamos ver como é que vai estar as respostas. E aqui, ó, mandando um alô pra galera, nós temos a Gláucia Basaglia participando aqui, ó. A Gláucia me produziu hoje. Agradecimento, né, pra querida Gláucia. A Gláucia é maquiadora, é isso? Parabéns, Gláucia. Cabeleireira e maquiadora. Cabeleireira e maquiadora. Obrigado, Gláucia. Amiga aqui da Ana Paula.
Vamos Bacana lá tá também, participando. Vamos lá dar uma. Vamos lá, mas nós acho que não vai ter jeito não, mas vamos lá. Tá A certo. gente vai lá também. A gente agradece aqui a Silvia Regina Brock pela participação. Silvia Regina Brock, nossa amiga, que mandou o Inclusive, bolo mandou o gentilmente bolo. pra gente. Silvia, Nós vamos muito sortear. obrigado. Aliás, a Silvia tá fazendo bolo agora, a gente vai falar Que isso aí. legal. A Silvia tá fazendo bolo. Chique, bolo natural. Bolo. Nós fizemos já propaganda na Naturalis aqui, o nosso amigo Expedito. Agora ele vendeu a Naturalis, né? Uhum. Mas tá sempre com a gente, super amigo mesmo. E vai casar bem com esse negócio de bolo natural. Que legal. Nós vamos falar hoje aqui. Muito bom. Muito legal. Vamos dar um alô então. Ó, tem a Daeli Simão também. A aqui, Daeli, nossa Daeli. muito amiga Daeli. Obrigado, Daeli. A Daeli falou que ia assistir mesmo. Obrigado, Daeli. E mandem perguntas, né? Eu acho que isso que aí elas vão falar que as perguntas que a gente faz é muito fraca. Aí o pessoal Porque ajuda a gente, né? melhora, A né? A qualidade gente dá uma do- melhorada aqui. dos Mandem entrevistadores. perguntas, gente. Muito bem, vamos lá. E aí, você vai falar o pessoal aí? Não? Então, mandar a Bruna, muito obrigado. Bruna Juliana, nutricionista. Gislaine Rodrigues, Gláucia Basaglia, tá atenta lá. A nossa amiga Silvia Regina Brock, Daili Simão, Marinês Pascoeto, Fernanda Capelão, terapeuta Fê, lá do Rio Grande do oraculista. Sul. Boa noite, gente. É, A do Rio Grande do colega Sul? de constelação, exatamente. Que legal, boa noite, Fernanda. Muito obrigado pela participação. Estamos internacional, hein? Gislaine Rodrigues aí também. Rio Grande do Ai, Sul. Muito legal. Daniela TS, é isso? É, a Dani- Boa noite. Cliente Dani nosso lá da Movimento. participa lá da Movimento, da Clínica Movimento. Tá mandando boa noite. Gláucia, nós falamos. Gislaine Rodrigues. Também é da Movimento. É da Movimento. Obrigado, Trabalha com Gislaine. estética facial lá com a gente, Gi. Legal. Plus Podcast, instantes estaremos... Ou melhor, esse aqui já os nossos diretores colocaram aqui. Boa noite também pro Yu e para Marinês Pra Eliette, Pascoeto, que- acho que você falou também. então, né? sempre eu Marinês falei. Pascoeto organiza a nossa vida na Movimento. Ah, que legal. Oh, ela é que é a organizadora lá? Chique. Bom, acho que a galera aqui depois mandaram mais um alô. A Célia Martins, Célia. minha esposa. Sim. Beijão pra minha querida. esposa, tá participando aqui com a gente também. Conhecidíssima da Ana Sim. Paula. E também, você também conhece, né? Conheço. Legal, Letícia. Adriana Cristina Gaudi aqui mandou um alô também. Adri também. Feliz demais Lá da por Movimento. vocês. Gláucia Basaglia, Adriana Cristina Gaudi, que acho que a gente já falou. Acho que o resto que a gente já falou. Duas alunas de dança do ventre. Que Adriana, bacana. Ah, é minha dança do aluna, ventre. Isso, Olha e a só. Bruna Juliana também. Muito legal. Depois nós vamos perguntar se tem homem que pode fazer dança do ventre também. Dança do ventre também, será? Dá pra fazer um teste, né, com eles, né? Olha. Olha Na só. aula ao vivo aqui? Tem. Ao Ah, o vivo. que? Não. Mas faz essas perguntas, cara. Cuidado na pergunta. Ó, eu não vou falar, né? Que se eu der uma girada de dança do ventre, que vai mesa, tudo pra cima, que é ventre vai complicado. tudo. Melhor não fazer dança do ventre hoje. Né? Já Eu, fez o exercício de hoje correndo, né? eu fiz correndo. Corridinha já. Chegar na entrevista aqui. É como dizem uns amigos meus, eu continuo no triatlo, né? Truco, cachete e dominó. Então é um bom. preparo físico danado mesmo. Não é fácil. E vamos agradecer Vamos também lá. pelas estrelinhas, coraçõezinhos, Todos as mãozinhas. os alôs aqui Que a mais? galera tem tá umas, mandando. muita coisa Rafael legal e aí. Leonel aí, manda um alô aí também, meu o Rafa. amigo, Rafa Medeiros. Valeu, Rafa, por estar aí com a gente. Bom, a gente faz agora um momento para pedir para vocês, se inscreve no canal, Isso. ajuda a gente a divulgar. Esse é um podcast da cidade, da região. A gente quer reunir a galera próxima da gente para bater papo aqui de tudo quanto é assunto. Então, dá essa força pra gente aí. Clica no sininho lá para você ser notificado das próximas entrevistas e dá um tapinha no joinha lá para dar um up no Isso, vídeo aí, né? isso. O que a gente pede para as pessoas que estão assistindo, realmente se inscrevam no canal. Isso aqui dá uma força para nós. É totalmente gratuito, tá? É anônimo também, ninguém vai saber. Nem nós sabemos quem se Não. inscreve no canal. Só vê um A gente só tem o crescendo. número. A gente só tem o número. A gente não sabe quem se inscreve. E ajuda muito a gente a continuar com esse projeto de conhecimento. Né? Hoje nós estamos tendo aqui a Ana Paula e a Letícia. Vamos falar sobre constelação familiar, hipnose, criança ferida. Muito legal esse assunto. Né? Ferramentas de autoconhecimento. Ferramentas de autoconhecimento. É um bate-papo muito legal. A pré-conversa aqui que a gente fez, Foi super muito legal, show, né, Bruno? Vocês vão Super gostar pra show. caramba hoje. Nós Vocês vão vamos gostar mesmo, filosofar gente. bastante aqui. Vai ser muito Isso, legal. isso. Galera, vou passar rapidinho um giro aqui, porque é lógico, a gente tem que agradecer aqueles que nos apoiam, né? Que faz isso aqui ser possível.
E aí a gente vai falar para vocês aqui de Salto no Insta, o nosso grande parceiro Salto no Insta aí, que você quer ficar por dentro do que está ocorrendo na cidade. Aliás, está acontecendo bastante coisa na cidade ultimamente. Muita coisa. E você seguir o Salto no Insta lá no Instagram, você fica por dentro de tudo aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Notícias, fotos da cidade. O Will tá colocando a câmera especialíssima aqui. Olha Que é o só. nosso Salto Põe mais no perto Insta. da câmera. Isso. Olha que legal. Assalto no Insta. Já anuncio também aqui, ó. Você olha, fica por dentro do que vai passar no Plus aí, ó. Os convidados todas as de hoje. notícias da cidade aí. Espetacular. São mais de 22 mil pessoas inscritas no Salto no Insta. Né? E a gente fica muito feliz. Os nossos patrocinadores têm muita qualidade. Exatamente. Né? Exclusivo do Instagram, tá? É só seguir lá, @salto no Insta, e você fica por dentro de tudo da cidade. @salto no Insta. É isso aí. Muito bom. É isso aí, Xandão. Falar para Legal. vocês também agora aqui da Casa Pet, aquela que cada vez está crescendo cada vez mais aí. Para quem segue, ficou sabendo aí, anunciaram hoje, eu não sabia, agora não é só cãozinho, só gatinho, não. É o quê? Casa Pet cuida também de animais exóticos. Nossa, então a gente pode ir lá então agora? Periquito, Animais, periquito, Que legal, esquilo, cara. que você imaginar aí. Tartaruga. A Casa Pet também cuida Puxa vida. e te ajuda aí a tratar do seu bichinho, tá? Então, assim, temos lá toda a parte de banho e tosa, toda a parte estética e também a parte de saúde, exames, internações, cirurgias, que precisar aí pro seu bichinho. Então, Casa Pet, porque é onde seu pet Se sente em casa. É isso aí, Bacana, bacana. E vamos conversar aqui, falar também do Scalete. Olha, eu tô falando- Escalete. A gente não erra nada aqui, né? Eu já comentei com a Ana Paula e com a Letícia que como a gente nunca erra aqui, né? Nunca erra uma vez só. Scalete, família Scalete, a variedade que nós temos no Scalete, empadinha, nós temos à la carte, lanches, porções, saladas. Você gosta de uma alimentação mais saudável? Tem. Você gosta de uma alimentação um pouquinho mais recheada aí de calorias? Tem também. Chopp, cerveja, enfim, música ao vivo. O lugar onde a família saltense se encontra. Scalete, Sem mais dúvida. de 50 anos de tradição. Tá? Scalete. De sopa a pizza. É isso aí. Quero agradecer também a família Scalete toda que apoia a cultura saltense, que apoia o nosso programa. Um pessoal muito bacana que atende muito bem os clientes. Scalete. Isso aí. Legal. Falar para vocês também da Uninter, a maior universidade EAD do país. Você aí está pensando em fazer sua graduação, pós-graduação, procure a Uninter, tá? Conhecemos de perto aqui as unidades de Salto Itu. E você vai conhecer toda a gama de cursos. Tenho certeza que você vai encontrar o curso certo para você. São mais de 400 cursos, todos reconhecidos pelo MEC oficialmente. Muitos cursos são nota máxima no MEC, é bom lembrar isso. Graduação, pós-graduação, cursos técnicos. Venha conhecer a Uninter, você vai gostar, você vai dar um up na sua vida e na sua carreira. O Bruno quer falar de boca cheia, tem que terminar de Obrigado, mandar bala. Agora é minha Muito bom. vez, né? De comer uma empadinha, mas eu vou falar aqui, ó. Um novo patrocinador nosso, a gente tá muito Bom parceiro, contente. que legal. Só patrocinador bom, né, cara? Só. Para compensar os apresentadores, né? Como a gente fala. A Pansani Comunicação. Se você quer vender, você quer divulgar seu negócio, seu projeto, seu Marketing comércio, sua indústria, enfim. Pansani Comunicação. Outdoors, né, Xandão? Outdoors Quer pela planejar cidade. outdoors pela cidade, aí para o pessoal saber a sua marca, saber a sua empresa. Exatamente. A Pansani é comandada pelo Diogo. O Diogo é um cara muito Saber tudo de caprichoso. marca. Ligado no 220, aliás. Um cara que você falou, ele já tá dando a resposta. Um cara, ele é eclético, criativo, inteligente. Um cara que faz coisa muito bacana mesmo. Né? A gente é prova disso, a gente conhece o Diogo, a gente sabe a seriedade e o dinamismo que ele leva o trabalho dele. Pansani Comunicações. É isso aí. Precisou de propaganda, marketing, fale com a Pansani, ele tem o melhor plano para você. É isso aí. É isso aí. E Maravilha. a Crazy Produtora, que a gente sempre fala aqui, é só olhar para o podcast, olhar para a qualidade de áudio e imagem que a gente tem aqui. Sem dúvida, o podcast de maior qualidade aí da região.
graças ao grande produtor Yu, que tá tocando aí a Crazy Produtora. É verdade. E se você precisar de áudio e vídeo, é só chamar, é só entrar em contato. Crazy Produtora nas redes sociais. Fala com ele lá. Sempre tem um plano muito especial. Lógico que tudo é bem feito para encaixar com a sua necessidade, com o que você precisa. Então procura lá. A Crazy Produtora, lembrar que eventos, pode ser casamento, pode ser você imaginar de áudio e vídeo. Batizado, quer fazer uma festa, empresas também que queiram procurar a Crazy Produtora, o pessoal fica muito feliz com a qualidade do áudio e do vídeo. Exatamente. Só não vai fazer podcast, que aí já tem a gente. Não, brincadeira. Podcast também. Ele Pode também. Ele produz Pode também, é verdade. É isso aí. Muito legal. Muito bom, gente. Vamos lá, né? Vamos com o nosso bate-papo. O pessoalzinho aqui tá. Vou mandar um alô aqui pro Matheus Fashion. O Matheus Fashion, nosso amigo. Mandou Mateus... aqui boa noite, meus amigos. Boa noite, Matheus. Obrigado. Sempre participa com a gente aqui também, o Matheus. E o Fezinho PP muito aqui, bom. ó. Filhos do Garimpo. Manda boa noite. O Ferzinho tá aí. Top, nós entrevistamos o sucesso. Ferzinho semana passada. Legal. Excelente. Excelente. Obrigado, Fernando. E a Sandra Regina Yamamoto manda parabéns, Ana e Letícia. Obrigada, Sandra. Vamos ao bate-papo. A Vamos gente lá, pede vamos lá. licença aqui pro pessoal que tá participando, mas Mandem a sua pergunta perguntas que a gente e se lê aqui. inscrevam no canal. Exatamente. Muito inscrevam bom. no canal. Vai lá. Legal. Gente, vamos começar aqui. Vamos lá. Nós vamos falar de algumas coisas super legais, super interessantes que nós estávamos conversando antes da entrevista, né? Na pré-entrevista, que a gente chama, na conversa. Nós falamos sobre microfisioterapia, falamos sobre constelação familiar, e aí no meio desses assuntos tem outras coisas legais. Dança do ventre também a gente fala daqui a pouco. Legal. Vamos começar com... Eu acho que elas podiam falar um pouquinho da Clínica Movimento, né? Antes. Então, lá. opa, vamos lá. O que é a Clínica Movimento? Então vamos como falar. que surgiu isso e qual que é o Muito trabalho boa desse ideia, muito boa ideia. Né? Muito bom. Vamos fazer esse movimento então, né? movimento sobre a Vamos lá. Vamos lá, então. O endereço da Clínica Movimento, né, que é aqui em Salto. Tá. Bom, boa noite a todos aí. Eu sou a Ana. A Movimento começou 10 anos atrás, comigo e com a Letícia, com o Pilates, apenas o Pilates naquele momento. E a gente foi crescendo, mudando de endereço, agregando mais gente no time. A Paloma também, que temos, não sei se vai passar foto, alguma coisa aí, talvez esteja ela junto. E a gente trabalhava basicamente com o Pilates e a gente foi percebendo a necessidade de algo mais, porque as pessoas tinham suas dores físicas, né? A gente conseguia melhorar muita coisa, sanar dores, mas depois de um tempo essa dor ela pode voltar. E é o que a gente percebeu que acontecia em alguns casos, né? E a partir disso a gente começou a buscar outras ferramentas, porque tinha o fator emocional que trazia a recidiva dessa dor, né? Aí a Letícia foi a primeira que partiu para esse caminho. Agora você pode continuar aí. E também tem a questão de que, por mais que a gente queira tratar o corpo do paciente, a maioria dos nossos alunos vinha com queixas emocionais pra gente, né? A gente passa muito tempo com os alunos, com os pacientes, e a gente acaba virando um pouco terapeuta deles, né? E aí eu percebia que tinha como buscar alguma coisa que agregasse no tratamento, porque a gente via que alguns sintomas não eram físicos, né? Por mais que fizéssemos aquilo que estava na nossa alçada ali como fisioterapeuta, parece que faltava alguma coisa. Aí eu fui buscar uma técnica que eu sempre fui apaixonada desde a época da faculdade, que é a microfisioterapia, né? Que é uma técnica que é de terapia manual, né? Continua dentro da área da fisioterapia, mas ela tem uma abordagem bem diferente, porque você vai tocar, né? Com toques bem sutis, e através dos toques você vai identificando a origem dos sintomas que a pessoa tem. E muitas vezes essas origens vêm de causas emocionais. Então, isso fez com que a gente conseguisse abranger melhor o tratamento, né? Então, como ela disse, caso de recidiva, onde o paciente voltava com dor várias vezes, zerava, porque a gente estava olhando para esses dois aspectos, né? Sim. Nunca é uma coisa só. O sintoma está sempre associado e a gente via que o emocional estava muito associado ao que a gente encontrava ali. E aí, posteriormente, o que aconteceu depois? Depois, num dado momento da minha vida, eu procurava, né, ferramentas de autoconhecimento, queria entender o que estava acontecendo comigo. E eu participei, eu fui constelada, né? Eu fui uma paciente de constelação.
Certo. Fiz ali e fiquei encantada com a técnica e eu quis estudar mais sobre. Até então Despretensiosa, você não tinha... cuidava mais da parte física. Você não tinha descoberto na parte esse trabalho Isso. que tem também com a parte emocional. Sabia que existia relação, né? Mas a Letícia já estava nesse caminho e eu continuava na parte física. E aí você conheceu como paciente. Aí eu conheci como paciente, acabei me encantando ali e quis estudar mais, eu quis conhecer mais sobre. Mas eu não pensava, naquele momento, em trabalhar com isso, né? E foi interessante que daí, procurando, acabei me matriculando numa pós-graduação. Para conhecer, exatamente. Pós-graduação em constelação. Em constelação. Isso. Tem pós-graduação na área da constelação, exclusiva. Eu não sabia. Que interessante. Aí aquela pós, para mim, foi uma terapia, né? Porque era muito estudo, tinha muita questão de meditações, tinha muitos processos que trabalhava a questão de crenças, que depois a Letícia vai falar. Então foi todo um processo de mastigação dentro de mim mesma. A sua graduação é fisioterapia. E você fez a pós na constelação. Na constelação, né? Interessante. Eu acho interessante até falar, né, que a nossa busca principal também, além de olhar para tentar atender de uma forma diferente os nossos pacientes, era para curar a gente, né? Primeiramente vocês mesmos. Temos as Nós nossas marcas de, né? feridas de infância, de muitas coisas que a gente sabia que a gente queria melhorar e não sabia como. E quando a gente foi fazendo as formações, isso também foi trabalhando na gente, foi transformando a gente, né? O processo foi acontecendo. E a partir né? desse processo, por que não transbordar, né? Sim. Agora, a gente falando da microfisioterapia, porque a gente fala assim, fisioterapia. O que é fisioterapia? A gente, imagina lá, coloca o gelo, faz aquele aparelhinho do choquinho, que eu não sei o nome, aquele que passa um calor, não sei o que é outro nome, né? Pra melhorar a postura. Postura e tal. Fisioterapia, né? Isso. Agora, microfisioterapia. A palavra micro, né? Que ela ainda é físio. Ela vai mexer com a parte emocional, não é com a parte física. Não só emocional. Na verdade, ela trabalha o físico, mas ela busca, se tiver origens emocionais relacionadas àquele sintoma, ela vai encontrar aquela memória. Por quê? Tudo que a gente passa na vida fica registrado na nossa memória celular. O nosso corpo ele tem esses registros de memória e a gente vai acessar os registros através do toque. Então, é a fisioterapia ainda porque você está tocando no corpo do paciente, né? Mas é com uma profundidade muito menor. A gente chama de micropalpação, né? É um toque bem sutil, porque a pele tem a comunicação direta com o sistema nervoso central. Até ia perguntar para você, então, Letícia, como que é? A pessoa chega na terapia. É uma maca? Ela deita? Primeiro a gente faz uma avaliação. Nessa avaliação eu faço várias perguntas relacionadas aos hábitos de vida da pessoa, ao estado de saúde geral, né? Se tá dormindo bem, se o intestino funciona bem. Tem coisas que são muito importantes aí que a gente já consegue saber, né? E a queixa principal dela. O que ela veio buscar com a microfisioterapia e como ela pode ajudar. Aí ela vai para a maca. Já na maca eu vou buscar fazer os toques baseado naquilo que ela me trouxe de referência de sintoma. Então, tô com um problema no meu estômago, né? Tenho dores no estômago. Então eu começo, a gente chama de leitura do sintoma. A gente começa a mapear aquele sintoma através daquela região que ela falou que tá com dor ou com algum incômodo. Só que dali, partindo daquele ponto, o corpo vai nos levar para vários caminhos. Parece um mapa do tesouro mesmo. Não, mas é só uma pergunta. Ela falou estômago. Você vai tocar Um toque bem sutil. Mas não no estômago. Não dentro, né? Não dentro, na região assim, abdominal. Na região abdominal. Eu vou tocar na região. O toque bem sutil. É que eu achei, de repente, tipo, acupuntura. É uma coisa no estômago, mas põe aqui na orelha. Não. A gente vai diretamente àquilo. A não ser casos emocionais, onde a gente vai para ou para o sintoma que ela tem, por exemplo, ansiedade. A ansiedade é uma coisa abstrata. Mas quando ela tem crise de ansiedade, ela tem alguns sintomas físicos. Então, a gente parte do sintoma físico dela. Sinto palpitação. Então, a gente faz a palpação na região do coração. Sinto falta de ar, sinto aperto no peito, né? Que muitas pessoas têm crises. Ou questões comportamentais, também a gente consegue fazer palpação na região do sistema nervoso central, as partes que são responsáveis por aquilo, né? Por comportamentos ou por funcionamento, né? Legal. Aí, por exemplo, se você está com um problema no estômago, você começa a fazer um toque bem suave na região aqui perto do estômago. E daí, normalmente, vai
indo para outros lugares. Isso, o próprio corpo vai determinando o que veio. Interessante. Mas né? como é que funciona o corpo determinar que vai para outro? A gente sente através do toque, como se fosse uma área de bloqueio, como eu disse, né? Aham. A gente sente um bloqueio. Mas Bloquear você na mão que tá mesmo. fazendo, sente na sua mão que Sinto tem na mão, algo? um bloqueio. E aí, a gente vai acessando até onde o corpo tá mostrando, locais que a gente tem, né? Que são os estágios corporais. Cada estágio corporal corresponde a uma parte do corpo, blocos vertebrais. Então, tem todo um estudo, né? Foram 2 osteopatas que desenvolveram essa técnica, 2 franceses. Osteopatas. Eles são osteopatas de formação e eles começaram a desenvolver a técnica através dos experimentos. O que é osteopata? Osteopata trabalha com mobilização manual no corpo, mas ele também mobiliza vísceras, então ele trabalha mais as queixas físicas, né? Tá. Trabalha mais no âmbito físico. E eles desenvolveram Eles desenvolveram a micro porque eles começaram a fazer grupos de estudos e os cobaias tinham uma reincidiva de sintoma. Então eles tratavam com a osteopatia aquela dor, por exemplo, e aí passava 6 meses, voltava a dor de novo. Aí eles faziam a mesma técnica, voltava a dor de novo. E também eles começaram a perceber que conforme eles tocavam de formas diferentes com a mão, o corpo respondia de outro jeito. Aí eles, opa, tem alguma coisa diferente aí. O corpo tá querendo me dizer alguma coisa diferente. Então, tanto que na micro a gente tem palpações, que a gente chama, né? Tipos de toque, com a ponta dos dedos, com a palma da mão, em aspiração. Tem formas diferentes de tocar. E de acordo com como eu toco, o meu corpo vai me trazer uma resposta diferente. Assim, um leigo, tentando definir assim, totalmente leigo, mas tipo, é como se fosse uma massagem, talvez, mas com toques mais precisos nos pontos. Mas é Bem mais sutil. sutil que uma Mais massagem. sutil. Parece que ela tá fazendo um carinho. Parece um carinho. Por quê? O que acontece? Nós temos uma comunicação do nosso sistema nervoso central, onde está tudo armazenado, né? As memórias inconscientes, por exemplo, com a pele, né? Quando a gente é formado lá dentro da barriga da mãe, essa comunicação do tecido nervoso tá na pele. Então, a gente tem que tocar bem sutil mesmo, porque se a gente aprofunda o toque, a gente já não consegue essa comunicação e não consegue ter essa resposta do corpo. Você sabia que fora o cérebro, onde tem mais neurônios no corpo é o intestino? Sim. Né? Eu acho que não sei se você viu o mesmo que eu vi essa semana aí. Coincidentemente, eu vi um vídeo que a neurocientista lá explicava isso, que os neurônios, eles têm ligações com o corpo todo. Sim. O neurônio não fica só aqui, o neurônio vai pelo corpo todo. Eu não sabia disso também. Sim. E o corpo é extremamente inteligente, né? Então, E a memória é feita de neurônio, né? Sim. Por isso que quando uma pessoa, às vezes, ela perde por exemplo, um pé, um pedaço da perna, acontece, né? Para salvar a vida da pessoa, ela continua sentindo dor na perna. Porque o neurônio tá lá. Não é bem um negócio... É isso que essa explicou. Então, é isso que você tá falando, né? Que é a questão da microfisioterapia. A gente consegue, na micro, inclusive, fazer palpação em locais que não existem mais, que foram amputados, ou a pessoa não tem o órgão, mas ela tem o registro de memória embriológico daquele órgão. Por exemplo, tirei a amígdala. E às vezes eu encontro algum bloqueio na amígdala. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho mais amígdala. Mas ela tem um registro embriológico daquele órgão que foi dela, daquela estrutura que foi dela, e por isso a gente acaba encontrando também. Vocês encontram o quê? Então, na microfisioterapia, você encontra bloqueios, é isso? Isso. A gente chama de cicatrizes, regiões de cicatrizes, né? E aí, através dessas cicatrizes, a gente vai conseguindo identificar da onde veio essa cicatriz, né? O que causou? Foi alguma coisa de ordem emocional? Quando foi? Né? A gente consegue trazer datas, inclusive. Se foi memórias ancestrais, até 4 gerações para trás a gente consegue captar. Porque a gente traz tudo via DNA, né? Dos nossos pais, da nossa linhagem. Também dentro da barriga da mãe, todas as memórias da vida fetal a gente traz. Primeira infância, principalmente até os 7 anos de idade, que é o determinante para a formação, né? Do nosso inconsciente. E vida adulta. Então, todos os conflitos que, às vezes, principalmente aqueles corriqueiros que a gente fala, tá tudo bem, já foi. O corpo não aceitou aquele conflito tão bem, o corpo, ele registra o conflito e depois ele começa a trazer algum sintoma, né? E aí trouxe o sintoma, né? Trouxe o sintoma para você.
Você percebeu que houve uma cicatriz emocional, alguma coisa que aconteceu? Geralmente, nesse caso, é emocional mesmo, né? Em muitos casos, ou para não dizer a maioria, é emocional. É que sempre um sintoma ele está correlacionado com várias causas, né? Mas existem casos onde a pessoa já buscou todo o que é tipo de tratamento de ordem física. Então, ela já foi no médico, ela já tomou medicamento, ela já fez tratamentos, às vezes, naturais também, mas ainda falta alguma coisa para aquele sintoma eliminar completamente, que é a origem emocional. E aí, como a micro chega nessa raiz mesmo, né, do que causou, a gente consegue tirar essa informação errada, que é como se o corpo ficasse rodando uma informação errada ali. Por isso que o sintoma está aparecendo. E depois que você localizou, vamos dizer, você fez um diagnóstico, né? Você percorreu o corpo todo. Normalmente isso aí, quantas sessões muda, ou em uma sessão você consegue já achar? Dependendo do caso, em uma sessão a gente consegue. Porque se a gente tira a informação do corpo, e se era aquela informação só que estava gerando o sintoma, o corpo vai buscando o caminho do equilíbrio e o sintoma tende a ir diminuindo, né? A gente não costuma determinar quantidade de sessões, porque cada caso é um caso, né? Em crianças, surpreendentemente, assim, às vezes em uma sessão, zera. É incrível, é incrível. Só uma observação. Eu fiquei 2, 3 meses com meu filho mais velho acordando todas as noites. Ele tem 6 anos. Eu com a ferramenta do meu lado e eu fiquei 3 meses acordando. Até que eu falei, Lê, o Lucas tá acordando toda noite, tal, não aguento mais. Aí ela falou, vamos fazer a micro nele. Fez. Daquela noite ali mesmo. A resposta em criança é muito rápida. Acabou o problema. Que legal. Ele mesmo falou, nossa mamãe, por que eu não fui antes? Ele sentiu Ele mesmo sentiu a diferença. Direto. Que legal. Quantos anos ele tem? 6. 6 anos. Aí a gente já vai. Daqui a pouco a gente vai passar a gente falou agora como é que se você faz o diagnóstico. Isso. Daqui a pouco nós vamos passar como é que você trabalha para curar. Enquanto isso, vamos ver se o pessoal, o que o pessoal está falando aqui, se é boa noite, se tem pergunta. Vamos lá, Bruno. Tem aqui a galera o Thiago Salles mandou um boa noite, top. Aqui o resto do pessoal tá mandando um alô aqui. Tem muita fala, que legal. Gente mandando aqui, deixa eu não. Pessoal, a Silva mandou aqui, a Silva Brock. Bora dar um like aí, pessoal. Bacana. A gente já vai fazer um momento joinha, né? Que é dar o like. A Marinês Pascoeto mandou parabéns, meninas. Bacana. E a Gislene mandou um alô aqui também. Que falou que já tá inscrita. Valeu, Gislene. E a Gláucia mandou aqui, sou muito grata pela microfisioterapia. Puxa, que legal. Olha, pergunta, hein, gente? Então, o pessoal tá comentando assim, tá muito boa noite, obrigado. E isso é legal. O pessoal tá muito gentil mesmo, tô colocando coraçãozinho, mãozinha, estrelinha. Bacana, tá bem colorido aqui. O pessoal participou bastante do chat também? Da enquete. É que a turma foi mais na enquete. Como é que tá a enquete aí? Vamos falar. Teve alguma experiência com a constelação familiar? A maioria não ainda. Aqui tá com 56% que não. Mas 44% já teve, né? Do pessoal que respondeu aqui a nossa enquete. 44% já teve, dos que estão assistindo. 56% ainda não, nós vamos falar da constelação daqui a pouquinho. Eu ia aproveitar, na verdade, deixa. Falar para o pessoal, gente, muito obrigado pela participação, obrigado por terem se inscrito. E agradecer e lembrar o pessoal, se puder se inscrever no nosso canal, é totalmente gratuito. E as pessoas que se inscreverem e mandarem um boa noite, oi, o que você quiser, você vai estar concorrendo hoje a esse bolo. Aliás, esse bolo aqui, galera, deixa eu pegar o bolo aqui. Olha aqui, ó. Esse bolo aqui é totalmente de produtos naturais, certo, meninas? É isso mesmo. Nós já provamos aqui, nós vamos provar mais. Muito gostoso mesmo. A Silvia, que é a nossa espectadora? Internauta. Obrigado, Silvia. Ela colocou aqui gratidão. Muito obrigado, Silvia. Depois a gente precisa pegar tem o telefone da Silvia aqui. Até vou falar o telefone. Obrigado, Silvia, você tem encaminhado. A Silvia, que é a mãe da Ana Paula. É 11 982 19 7154. Eu vou repetir. Mas o Instagram é mais fácil, né? Vamos falar o Instagram. O Instagram da Silvia é @Silvia Regina Brock, B-R-O-C-K. Silvia Regina Brock, B-R-O-C-K.
Bolos naturais aí. Bolos naturais, a Silvia tá fazendo aqui. Muito obrigado, Bom. Silvia. Esse aqui nós vamos sortear para os internautas. E nós temos aqui já um bolo cortado, já comi comemos. um pedaço, muito bom. Muito bom. Feito totalmente com produtos naturais. Não tem açúcar, não tem glúten. Que bom. Certo, meninas? Legal. Isso mesmo. Que tem uma. Ela falou outras coisas também que não tem no bolo, que eu agora não vou nem lembrar. Mas eu sei que não tem açúcar, glúten, no glúten. Leite. Leite Lactose, também. né? Lactose também não? Isso. Então, esse bolo aqui é feito sem lactose, sem açúcar e sem glúten. Tá? O pessoal que tá procurando uma delícia. alternativa natural, muito gostoso, muito bom mesmo. Assim, Quando você fala, eu imagino vamos que a comer. microfisioterapia deve ter um momento que você percebe que, sei lá, seria aplicável à constelação familiar, não sei. Tem isso? A gente sempre troca muito, né? Porque o que acontece? A micro, ela vai tratar o sintoma físico, e se aquela memória emocional não causa mais tanto impacto na pessoa, ok. Mas geralmente não é assim que acontece, né? Quando vem aquela memória à tona, são questões que a pessoa precisa trabalhar, então entra em campo a Ana Paula. Então a gente sempre conversa muito sobre os pacientes e troca. Então, alguns passam por mim, depois vão para ela, alguns ela constela e vê que tem necessidades físicas ou que precisa trabalhar em outra técnica integrativa também da mente. E aí a gente acaba trocando as figurinhas, né? Mas quando você faz o diagnóstico, você consegue também curar pela microfisioterapia também. O próprio corpo, né? Quando a gente toca, a gente também dá um estímulo que a gente chama de correção. Então a gente mostra para o corpo que a partir daquele momento aquela informação não está mais ali e ele mesmo pode fazer o caminho para buscar o equilíbrio sozinho, né? Então ele vai, a gente chama de autorregulação, né? Que é a capacidade que o nosso corpo tem natural de ir se reparando, se regenerando. Então, se tem, por exemplo, algum distúrbio hormonal, aquela estrutura que estava com um problema hormonal vai buscar o caminho para trazer ao equilíbrio. E isso é gradativo, né? Mas tem casos onde a pessoa, em pouco tempo, em 15 dias, uma semana, já consegue sentir bastante diferença. Crianças, geralmente, é muito rápido, né? Criança é um campo limpo, né? Não tem o terreno inconsciente, porque o adulto, ele passa pelo crivo de certo ou errado, tem os julgamentos dele internos, tem as expectativas dele, né? Tem toda uma estrutura mental que acaba atrapalhando nesse processo de reparação, né? Que é isso que ela acaba avaliando antes de indicar uma constelação. Você vê o posicionamento daquela pessoa perante a vida dela. Ela é muito resistente, Se ela tá com resistência, se ela tem um processo de vitimismo, se ela é muito queixosa. Ali você vai ver se vai resolver. Não, essa pessoa ainda precisa ver algo mais para ela ter mais consciência do que é que está acontecendo com ela. Chegar mais na raiz do problema dela. Que é o que a constelação vai vir. Ela vai clarear o que aconteceu, de onde que vem e como você pode transformar. E por que chama constelação familiar? Assim, Foi um nome que um alemão deu, criou lá atrás, o Bert Hellinger, o criador do método, né? Ele estudou teologia, estudou para ser padre, daí ele acabou largando a questão da religião, aí ele estudou psicologia, psiquiatria, e aí ele foi vendo que perante os atendimentos deles, ele foi vendo números, né? Como se fosse um trabalho, como que é o nome que fala quando a gente estuda TCC? Trabalho acadêmico? Não sei. Metodológico. Aí quando você estuda números e aí você tira suas conclusões, a partir de X números que deu esse resultado, você pode... estatística mesmo, né? Mas estatísticas práticas mesmo da vida. Ele viu que, assim, todos os problemas se repetiam dentre todos os sistemas familiares, em maior ou menor grau, as histórias se repetiam. Na minha família, tem problemas que se repetem na sua, na dela, na dele, né? E por isso, a questão na verdade, constelação. Os problemas são os mesmos. São chama familiar porque a pessoa traz... É da família. Tô comendo a palhinha aqui. Mas a constelação você tem uma alusão com a árvore genealógica, assim? Sim, constelação, sim. Então, avô, tio, primo... Isso, exatamente. As dores vêm lá de trás, os traumas vêm lá de trás, né? Os problemas vêm sendo carregados por gerações e gerações, tá? Isso é livre de religião. E tem geração que fica repetindo isso. Tem não.
Todas repetem. Todas repetem, olha só que... Até que alguém decida fazer diferente, né? A famosa ovelha negra da família. Né? Ou alguém fala... A transgressora, o transgressor, é? aquele que faz diferente. Embora ele vá fazer uma coisa boa... Aos olhos da família, muitas vezes vai ser algo ruim. Obrigado, Breno. Porque ele está sendo diferente, ele está fazendo algo diferente, é como se ele fosse deixar de pertencer ao grupo. Ou pode começar nascendo um outro problema ali, né? E a partir dali, daí vai se carregar para frente. Não. Não pode acontecer problemas novos. Não, o problema já vem. Os problemas já vêm. Existe, na verdade, é o que já vem. Já vem. Já vem. Você transforma para melhor. Ferrei o resto das gerações agora. Você está repetindo você continua ferrando, repetindo. É uma questão de repetição. Então. Repetição. Depois a gente vai ver, a gente espera que dê tempo, né? A gente vai batendo papo aqui e tal. E aí a gente vai mostrar um pouco como é que é uma constelação familiar que faz aqui. Legal, tem a representatividade, né? Isso, tem com bonecos e com pessoas que pode ser feito também. Muito legal. Porque assim, muita gente ouve falar. Não tem ideia, poucas né? As pessoas também participaram e sabem do que nós estamos falando. E tem gente que tem até medo, que acha que vai mexer num lugar o que vai acontecer depois, tal, porque movimenta, né, uma energia na gente. E é muito legal, porque a gente está conversando aqui, a gente começou falando com a Letícia, ela falou que é microfisioterapia, através de um toque técnico, que você saberia como fazer, você descobre onde tem um problema emocional, né, e a partir daí começa, você pode dar um incentivo para o próprio corpo começar a gerar cura. E em alguns casos, quando não vem essa cura até o final, de forma completa, aí você passa também para a constelação familiar, que aí a Ana Paula vai trabalhar essa constelação. Seria mais ou menos por aí. Isso. Até porque tem alguns bloqueios da micro que já são, que a gente chama de transgeracionais, que a gente consegue Transgeracional. saber. O que é transgeracional? Transgeracional vem de gerações, né? E a micro, ela consegue captar até 4 gerações atrás da nossa. Puxa vida. E tanto memórias emocionais quanto físicas. Então, por exemplo, o meu bisavô teve contato com ondas eletromagnéticas. Mas você sabe... Foi exposto à radiação. Geneticamente consigo, no meu corpo vai ter essa memória. Desculpa interromper, mas você sabe quando, por exemplo, agora esse aqui é do seu pai, esse aqui é do seu avô, esse aqui é do seu bisavô? A gente sabe da linhagem, da geração, se é de pai ou de mãe. Então, primeira, segunda, terceira e quarta geração de pai ou geração de mãe. E eu falo para os pacientes, não obrigatoriamente é o bisavô ou a bisavó, é da mesma linhagem. Então pode ser um tio, pode ser um primo daquela linhagem. Entendi. Que passou por alguma situação emocional ou física e a gente carrega isso no nosso DNA. Então, dentro da barriga da mãe, a gente recebe essa informação genética e traz pra gente também. Agora, na curiosidade, né? Uma curiosidade que me veio aqui, que me ocorreu agora. Bate muito quando você fala pro paciente, você tem um problema tal. O pessoal concorda muito? Sim. Principalmente quando a gente está fazendo a leitura do sintoma, né? Buscando, e aí aparece alguma coisa que está bloqueado. Aí eu dou o sintoma para a pessoa. Por exemplo, a pessoa já teve muito caso de infecção de urina. Aí dá bexiga, aparece bexiga no exame. A pessoa não falou para mim absolutamente nada da bexiga dela. Mas como o corpo disse, eu pergunto... Tem problema de infecção de urina? Tenho. E vai batendo, vai correspondendo com os sintomas que a pessoa já teve, que às vezes ela não lembra de falar na avaliação tudo, né? Ou às vezes ela vem com um foco só, e quando a gente está fazendo a avaliação na palpação, a gente consegue descobrir regiões do corpo dela que também estão com algum problema, ou que já tem algum sintoma, e bate muito, assim. E o mesmo ocorre com os problemas emocionais que vão aparecendo. Total. As datas que a gente vai interessante. dando... muitas pessoas não lembram datas, né? E a gente também não fica se prendendo à data, porque a data é mais para ilustrar a causa daquilo que foi encontrado. A gente não é misticismo, né? Ficar adivinhando as coisas. Mas a gente fala a data para a pessoa identificar de repente e trabalhar aquilo se aquilo for importante para ela ainda, né? Mas tem muita gente que você fala a data, o olhinho da pessoa, a gente fala que fica fazendo download, fica buscando... E ela, eu sei o que foi. Mas data quer dizer, quando você tinha 5 anos, quando você tinha 8 anos, é isso? Isso que seria essa data? Mas como é que você faz essa leitura? O próprio corpo vai trazendo as informações. A gente, através do toque, parece papo de maluco, eu falo para os pacientes, parece papo de maluco. É real. Mas é isso. Agora eu queria perguntar para Ana Paula, né? Ana Paula, como que é a constelação familiar? A pessoa chega lá
ela pode fazer, é familiar, né? Ela pode fazer sozinha. Ela faz sozinha. Faz sozinha, normalmente sozinha. Assim, você falou, é familiar, mas ela vem sozinha, ela não vem com pessoa ninguém vem da sozinha. família dela. Certo. Isso. Não Aí precisa trazer a família inteira. Não, ela não traz ninguém. Ela não deve trazer ninguém. Certo. Já veio muita gente com ela, na verdade, é? dentro dela. Ah, sim. Na verdade, ela traz, mas não sabe, ela né? Ela traz, exatamente. Precisa trazer a família? Não, você já trouxe. Exatamente. Não se preocupe. Legal. Aí ela pode optar em fazer com bonecos ou fazer com pessoas que vão representar as pessoas da família dela, tá? Aí a gente tem que só orquestrar como é que vai ser feito. Ah, eu vou fazer com boneco. Então, eu e a pessoa somente. Então você faz individual. Você faz com a pessoa, você está lá no consultório. Com os bonecos, sim. Com os bonecos, com os bonecos sim. Eu e a pessoa. Eu e você, por exemplo. Aí vai ser com os bonecos. Se for com pessoas que vão representar as pessoas, porque os bonecos, eles representam pessoas do sistema familiar dela, né? Eu vou conversar, vou perguntar o que trouxe a pessoa até mim, né? O que ela sente na vida dela, se tem algum bloqueio, se tem alguma dor, o que é que ela sente, seja ali de ordem física, seja de ordem emocional. A maioria vai por ordem emocional. Emocional. Né? Que o que acontece, a constelação traz para o consciente aquilo que está no inconsciente, né? Aquilo que a Letícia falou do inconsciente, que gera uma marca física, mas continua no inconsciente, né? A constelação, ela vem trazer luz para essa informação, a pessoa entender de onde vem, tá? Certo. Então a pessoa decidiu o que vai fazer com bonecos. Então eu vou perguntar como que é o sistema familiar dela, pai, mãe, quantos irmãos, teve irmão que não viveu, foi abortado, teve suicídio, N perguntas. Todo mundo entra na história, tá? Tem irmão adotivo, não tem, tudo. Aí vou trabalhando com os bonequinhos. Quando é individual, é com os bonecos. Os bonequinhos, isso. Tá, depois a gente... até gostaria de a gente podia tentar mostrar aqui, né? Como é que pro pessoal que tá vendo a gente aí. Vamos arrumar aqui. Assim, vamos arrumar a mesa. Fazer um exemplo. Como diz em casa lá, não sei o que você achar melhor. Eu vou mostrar como é que eu faço. A gente vai pedir pros nossos diretores aí, o Yu e a Eliette, se puder ligar a nossa... Ali, né? Temos a super câmera aqui também, ó. Super câmera aqui na mesa. Olha lá, o nosso diretor falou, aguarda um pouquinho que nós já vamos ajeitar tudo aqui. Enquanto ele vai mexendo ali, daí eu falo como que é com pessoas, pode ser? Enquanto ele ajeita lá. Isso, se o bonequinho quiser um pedacinho de bolo aqui, tem também, tá muito bom. Se tiver que pôr um boneco faminto. Uma empadinha também tem. Se for um bonequinho que nem eu, vai querer. Né? Esse cara A câmera? A câmera pequena, eu acho que mais dá pra mostrar também na... Mas Cena do meio. Se não der pra gente mostrar na câmera da mesa, a gente mostra da câmera de cima lá. Mas dá pra ir falando? Posso ir falando como é que faz com pessoas? Pode? Podemos falar. Enquanto a gente tá vendo a câmera, vamos falar como é que é com pessoas. Legal. Então, não é com boneco, vamos dizer, tem várias pessoas... Aí, lá que você não conhece. Conhece, não conhece, tanto faz. Eu conheço. Quem por exemplo, constelado não conhece. Ou conhece. Não pode ser gente da família dele. Não pode ser da família, isso, tá. Exatamente. Okay. Aí ele chega lá e eu convidei algumas pessoas para participar, né? Não à toa, essas pessoas estarão lá também. A constelação acaba também reverberando, tendo movimentos para a vida dessa pessoa, né? Aí o constelado... né, que é o paciente, vamos dizer, ele só fica sentado e ele só assiste, tá? Aí todas as pessoas sentadas ali, em círculo, por exemplo, aí eu vou chegar em cada pessoa e eu vou falar, você pode se levantar e você pode entrar. A gente fala, você pode entrar no campo. Aqui, esse círculo representa o campo. Seria na sala lá. Aí na sala, ele representa o campo. Eu toco na pessoa e eu... sem falar pra ela, eu designo quem ela vai ser. Você vai ser o pai do fulano. Ah, que legal. Você vai ser a mãe do fulano. E eu vou falando. Eu só vou anotando no meu caderno ali e eu vou mostrando só pro constelado quem é quem. Ah, interessante. Só ele sabe quem é quem. As pessoas que estão participando, elas não têm a menor ideia do que acontece na vida daquela pessoa. Mas ela não tem a menor ideia, não sabe nada. Ah, entendi. Olha só, interessante. E daí, conforme eles vão entrando, o movimento simplesmente acontece. A pessoa sente as emoções, os sentimentos, as dores
daquela pessoa que ela entrou para representar. É de uma forma inexplicável, A gente. Letícia já foi como representante. Olha só. Sim. Né? Então, assim, as pessoas entram, elas querem se afastar de alguém, elas querem se aproximar muito de outras, elas sentam no chão e choram, literalmente choram. Sabe? Olha só. Sente muita raiva de alguma outra pessoa que tá representando ali. Simplesmente as pessoas vão falando, ai, eu não quero ver aquele, eu gosto muito daquela pessoa, eu preciso estar perto daquele, eu não quero olhar para nada do que está acontecendo. E é interessante que as falas, elas são muito iguais em todas as constelações que a gente faça, independente de quem sejam os representantes. Nossa. E vai aflorando esse sentimento nas pessoas que estão participando. Isso. E aí, no constelado também. Não, o constelado só assiste e ele vai entendendo o que o pai dele sentia, o que a mãe dele sentia, por que o pai dele, a mãe dele age com ele daquela forma. Como que era o avô dele, que entra todo mundo, entra pai, mãe, irmão. Vai surgindo avós. A história da pessoa, é Sim, isso? A pessoa só assiste a vida dela nos bastidores. Nossa. Assiste a própria vida. Mas Exatamente. Como é que a pessoa vai falando? Você faz alguma pergunta inicial? Como é que é? Eu posso perguntar como você se sente. E a pessoa começa a trazer. Tem representantes que entram. Teve uma constelação que eu fiz que eu não precisava nem falar nada. Nem dirigir. Quem assistia parecia que... Não, até teatro, o pessoal combinou. Ah, é? Eu só tinha que saber quem eu colocava. Mas as pessoas, elas iam até as outras, elas falavam coisas... Mas você gera uma situação? Porque não gera uma situação cotidiana para partir você achou que daquilo, a micro não? era meio... Era Total, meio louca. Tudo de maluco. Acontece, o movimento acontece. Né? E ali aparece a trama que acontece no sistema da pessoa, e daí eu entendo o que é que acontece, por que tem os bloqueios, por que é que tem aquelas dores, né? E aí chega o momento de eu colocar, por exemplo, o constelado, vamos dizer que o problema dele é dele com a mãe dele, né? Então eu coloco o constelado, que tem uma pessoa representando o constelado, de frente com a pessoa que está representando a mãe do constelado. Né? Vamos dizer que tem um sentimento ali muito difícil. Quer dizer, o constelado, ele é representado. Ele é representado. Ele assiste tudo. Ele Sim. assiste tudo. Ele não participa de jeito nenhum. Não, ele só assiste. Só assiste. Só assiste, quietinho. Olha só que interessante. Aí cheguei no problema, entendi qual era a dinâmica do problema, e vamos supor que o problema dele era dele com a mãe dele. Tem uma dor ali, ele culpa a mãe dele por tudo que ela não deu lá atrás, quando ele era criança, todas as dores que ele teve e tal, e ele se sente maior do que a mãe dele, assim. Não, minha mãe não sabe de nada, ela fez muito pouco por mim, tem um julgamento muito grande, né? Aí coloca assim um de frente para o outro e ali a gente faz as falas de ressignificação e resolução daquele conflito, né? Por exemplo, esse constelado tem um julgamento muito grande com a mãe, muitas críticas, sabe quando a pessoa sente uma raiva até da mãe e não sabe nem explicar o porquê, mas ao mesmo tempo ela ama a mãe, né? Na vida real isso existe. Isso né? vem da tataravó. Pode vir. Sim, Olha só que interessante, porque né? isso já aconteceu. Vamos dizer, a mãe do constelado teve essa mesma dinâmica com a mãe dela, que teve a mesma dinâmica com a bisavó e assim por diante. Tá? Isso na verdade, eu não sei, eu percebo que isso ocorre muito mesmo. O defeito que o meu pai tem, eu também tenho, e o meu filho tem. Sim. O pai chato teve um pai chato. Sim. O pai chato. Agora, os defeitos que meu pai teve, eu também tenho. Agora, algumas virtudes que meu pai tem, eu não tenho. Então, isso aí eu preciso fazer uma constelação para ver se eu consigo pegar algumas virtudes do meu pai. Por exemplo, meu pai desenha muito bem. E eu não desenho nada. Não, eu tô só fazendo uma comparação. Eu tô brincando aqui, porque aí já seria outras habilidades. Sim, né? sim. Mas a questão é emocional mesmo. Nossa, muito né? interessante. Muito ligado à memória. Olha, do isso aí inconsciente. que você falou, Ana Paula, eu achei assim muito interessante, porque as pessoas não conhecem o constelado e vão falando coisas que vão surgindo. O pai vai falando pra mãe, o irmão vai falando com o outro irmão. E, cara, o cara não conhece o cara. Não sabe nada. E olha, eu vou falar pelo meu ponto Loucura de no bom vista sentido, tá? No bom de sentido. representante. A Lê foi representante, já foi constelada. Fui constelada. Você foi como constelado, o que você falaria? Eu acho muito forte o fato de você visualizar na sua frente a sua vida sendo
Por pessoas que não te ali. conhecem. É Isso muito que é muito intenso. interessante. E aí você pensa, nossa, mas exatamente como é. Assim, eu vou até abrir uma coisa pessoal minha. Uma das pessoas que entrou eu sabia que ela estava representando a minha mãe. E só eu sabia, ela não sabia. Minha mãe já é falecida. O jeito que a minha mãe parava, a posição do corpo, foi exatamente igual. Puxa vida. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, até o jeito de ficar com as mãos no bolso, Mas assim, o no que jeito. causa isso? Então, depois eu fui representante. Quando eu tava como constelada, eu pensava, nossa, mas que estranho, mas como que isso acontece? E aí eu fui como representante. Quando você tá sentada, esperando ela chamar, a sensação é, não vai acontecer nada comigo. Não sei o que vai acontecer, mas acho que não vai acontecer. Mas eu não sei, é uma forma, de forma inexplicável, você simplesmente faz. Você simplesmente sente, né? Já teve constelações que eu entrei e eu deitei no chão de um jeito que eu não tava com vontade de deitar no chão. Se a Letícia fosse fazer alguma coisa naquele momento, tá frio esse chão, eu não vou deitar aqui. Mas eu simplesmente fui. É como se uma força maior me fizesse fazer aquilo, sabe? É um negócio surreal. E aquilo tinha a ver com quem você estava representando, né? Exatamente. Mas tinha a ver também com algo que ela precisa trabalhar na vida que dela. Estava no meu inconsciente. Ela, Letícia, a minha necessidade no inconsciente acabou pareando com a necessidade daquele personagem. O representante, ele sempre acaba sendo trabalhado também, porque ele acaba representando alguém que tem uma dor parecida com a dor dele. Aí havia até a pergunta, quem são esses atores? São pessoas que querem conhecer a constelação. Não são atores. Não, atores assim, desculpa. Atores que eu falo... Essas pessoas atores, que estão vivendo. Olha as ideias, Bruno. Não, é que tem que ficar claro para que não é um teatro. Não é atuação. Não, eu quis dizer assim, atores da vida real, né? Assim como fala os atores participantes. Do jogo de futebol, participantes. É tudo real, né? Os participantes, exatamente, são pessoas que querem conhecer a constelação, então eles vão através disso conhecer, eles não vão ser constelados, né, que uma pessoa constelada, mas vão ajudar na história daquela outra pessoa. Aí o pessoal que está assistindo, acho que fica uma dúvida assim, a pessoa, eu fui lá para conhecer, então eu não vou constelar hoje, tá? Eu vou participar, ajudar na história do Bruno. Aí vocês começam, eu não conheço o Bruno, um exemplo. É lógico que você vai perguntar, né? Você tem uma irmã. Eu vou conversar com você antes. Não na frente de todo mundo. Que vai trazendo os personagens. Tá, aí quando termina, vamos dizer, o Bruno, eu sou um cara que participei, eu não sou o constelado, que é o Bruno. O que o pessoal fala? A pessoa também tem alguma coisa de cura, leva algum problema? Também. Ela tem um processo de cura. Ela também tem um processo de cura. Que é relação. Quem ela representou, querendo ou não, é uma energia que move aquilo tudo, né? Quem você representou tem alguma dor similar com uma dor sua. Essa dor que foi vista ali, trabalhada para ser curada, vai ter um movimento de cura dentro de você. Nossa, imagino que deve ter grandes emoções, né? Muitas. Muita gente chora Sim. Muitas emoções. Que legal. Às vezes nem necessariamente dessa sessão em si vai sair melhor, às vezes sai mal, não sai? Sim, porque vai despertar muita coisa, traz muita coisa pro consciente, a pessoa vai digerir muita dor dela, né? E a constelação, ela reverbera. Sim, a primeira vez que eu fui constelada, eu fiquei 1 ano tendo memórias e compreendendo e curando, tratando dentro de mim o processo daquela constelação. Então é um processo talvez não ajude um pouco, Ana, porque também, um pouco, não acho que tem muita coisa que ajuda, mas assim, um pouco do que ajuda não é porque talvez a gente nunca para olhar a cena do lado de fora. Sim. Né, o que aconteceu em casa, na família, no trabalho, não sei. Mas a gente nunca olha aquilo como um ser olhando de fora. A gente sempre tá no meio do furacão, vamos falar assim. Sim. E ali acaba sendo uma oportunidade de olhar e falar, nossa, é outra perspectiva. É outra perspectiva, e aí onde cai fichas na gente, que a gente entende que todas as pessoas do nosso sistema familiar, elas fizeram o que era possível ter feito naquele momento da vida delas, com o conhecimento que elas tinham, com as experiências que elas tinham. Então, ali você consegue ter um processo... Lógico que sem inocentar também demais, né? Porque, de uma certa forma,
Não, independente do que a pessoa fez. Sim, mas independente do que ela fez, você ter paz dentro do seu coração, que aquilo que aconteceu é o que naquele momento aquela pessoa podia ter feito aquilo só. Ela não tinha como ter feito algo melhor porque é aquilo que ela sabia. Sim. Né? É uma forma de... Você tem que ter a paz no seu coração. Quando você começa a entender e você ter essa tranquilidade que o que aconteceu não foi para te prejudicar, não foi porque não gostava de você, não foi porque preferia o seu irmão só do que maldade, você. Não foi dessa forma, entendeu? Você começa a ver com outros olhos o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus avós. Você percebe que a dor que você teve, o seu pai também teve. Então, como que ele ia te dar algo muito diferente, sendo que ele tinha essa dor nele, né? E talvez ele não teve oportunidade, não se deu de olhar por fora e enxergar isso. De entender isso. É o que? Aquilo que ele te deu é o que ele tinha. É a experiência que ele tinha. Ele também estava no olho do furacão. Exatamente. Passou por isso. E a ideia é fazer com que a pessoa entenda isso, essa dinâmica que vem de muito longe, e ela possa curar, ou entender, compreender. Aí a cura vem através do entendimento que ninguém é culpado. Né? Exatamente. A culpa, essa não é a culpa. Não, a ideia não é culpar o pai ou a mãe pela vida que você tem, é entender de onde veio. A gente tem muito isso na vida, né? A gente sempre culpa. De quem é a culpa? A culpa, na verdade, às vezes não é de ninguém, não existe, né? Culpa. É verdade, muito legal. Bom, então, eu acho que ficou tão assim, ficou muito bem explicado. Ficou bem mais claro agora pra mim. Ficou bem explicado. Eu fazia aqui os bonequinhos, mas olha, não sei nem se eu vou explicar como é que faz com bonecos, na verdade, legal, né? Então, que daí você fala, quando tem pessoas, muito beleza. Bem, eu acho que ficou claro. Até o pessoal de casa, se quiser falar, comentar alguma coisa, até os nossos diretores aqui já prepararam uma câmera especial para mostrar aqui os bonequinhos. Se o pessoal quiser... O pessoal acho que vai... Daqui a pouco a gente... Pessoal de casa, guarda um pouquinho, nós já vamos ver se a galera, o que a galera tá falando aí. Mas eu acho que ficou muito claro a microfisioterapia, ficou muito claro a questão da constelação. Muito legal. Muito legal mesmo. Vamos lá. Bom, mas com os bonecos eu vou falar como eu faço também, tá? Tô eu e a pessoa, né? Eu vou nominar o boneco, quem ele é. Mas isso, a pessoa, o constelado, não sabe quem é o boneco. Tá? Eu vou entregar o boneco pra pessoa. A pessoa pega o boneco na mão e ela vê o que esse boneco sente. O boneco sente, não ela. O que esse boneco sente? Quando você pega ele na mão, que sentimento vem? Quem seria? Olhando pro não quem seria, que sentimento vem, que emoção vem? Vem alguma sensação física? E aí você fala se o boneco é o pai dela? Não falo ainda, não. Eu vou entregando tudo, eu vou entregando um por vez e a pessoa vai me trazendo. E é interessantíssimo também, porque assim como o representante sente, a pessoa sente a emoção que está sendo representado daquela pessoa naquele boneco, né? Então, por exemplo, eu entrego, aí a pessoa pega o boneco e ela fala, eu sei, parece que esse boneco aqui me trouxe uma tristeza. E aí eu peço para ela posicionar em algum lugar. Esse bonequinho vermelho, ela tá na tela, tá lá na tela. O pessoal entender ali. O Will tá mostrando aqui. Aí eu entrego um outro bonequinho, eu vou fazendo minhas anotações, qual boneco é quem que tá sendo representado, tá? Bacana. Aí entrega lá o outro boneco, a pessoa, tem vezes que ela pega o boneco assim e quer ninar o boneco. Vai dando vontade de ninar, uma vontade de abraçar esse boneco. E é muito interessante, porque as falas também se repetem com todos os constelados. Caramba. Né? É uma energia, é um campo que se abre para fazer aquela constelação. E ela pega o boneco, que assim, fala toda o que a família sente. tem o odiado, o chato, e também Exatamente. tem um pouco disso também. E ela vai posicionando. Ela pode colocar sentado, ela pode colocar deitado, ela pode colocar olhando para fora, ela pode colocar de diversas formas. Do jeito que vier, ela no momento. O odiado é meio forte falar também, né? O cara... mais rejeitado, o que se sente rejeitado. Coisa assim. Não tão amado. Tem a ver com a percepção, né? É como você odiado, sente, né? Nossa, foi forte agora, hein, Bruno? Agora judiou também da família. Não é assim também, né? E aí, com todas essas informações relacionadas ao que se sente com relação ao boneco e como coloca o boneco aqui nesse campo, aí eu monto como se fosse um quebra-cabeça mesmo da dinâmica da história da pessoa, tá? Tem gente que não consegue sentir nada, que pega o boneco, assim, a pessoa é cética de tal forma que ela se bloqueia ao sentir, né? E aí eu falo, não tem problema, simplesmente posicione. A forma que a pessoa posiciona me dá as respostas para chegar na causa
daquele problema que a pessoa me trouxe. Aham. Aí depois a gente coloca também bonequinho com bonequinho. Como que esse boneco se sente diante desse? E aí coloca lá o dedinho. Mas aí como não tem a representação, você vai dando característica do Não, boneco ou não? nada. Porque não tem daí Tudo a no pessoa escuro pra representar. pessoa. Mas vai Mas vir. então é melhor com pessoas, né? É do que mais boneco. intenso. É mais intenso com Fica pessoa. mais real, Fica mais real. Fica mais, até mais ilustrativo para a Sim. pessoa conseguir sentir, Mas perceber. Com muita pessoas. gente Mas o se boneco sente à não vontade deixa com de- o boneco porque tem receio de É. que, o que É. vão achar, o que vão pensar. Sim. Aí vê gente que me conhece, tem gente que tem esses receios. Isso é muito da pessoa mesmo, É. né? Porque na verdade não Isso. ocorre isso. Mas a gente chega na causa com o boneco do mesmo Também. jeito. Tá? Legal. Uhum. Aí depois coloco o bonequinho diante de boneco, aí pergunta como que um se sente. Eu vou trazendo as respostas. Chega na causa, vocês chega a falar a causa. Chega. Depois eu abro para a pessoa, né? Quando você pegou um boneco que representava sua mãe, você trouxe um sentimento assim, assim, assim. Sabe? Tem boneco que a pessoa pega e ela começa a chorar. Sabe? Assim, ela fala, não consigo, por que eu tô chorando? Eu não consigo controlar isso, né? E depois eu falo todos os bonecos, o que veio, cada sentimento, e assim, a pessoa fala, nossa, realmente é isso, realmente é isso, é isso, é isso, é isso. E a gente chega na causa. Olha só. E quanto tempo demora, em média, uma constelação? Com bonecos de 2 a 3 horas. Deixa eu ver. É. E com pessoas? 1 hora, 1h30, dependendo. É mais rápido. Ah, é? É. Porque aqui vai muito de sentir, pegar, falar um por um, né? Entendi. Com o representante, as pessoas vão entrando e já vão trazendo as informações. Olha só. Interessante. Muito bom. E aí a gente comentou, então, estava conversando antes, uma coisa sobre as crenças limitantes, de axis e a hipnose. Isso. Essas ferramentas, elas encaixam onde nisso? Ela é usada na constelação ou nós estamos falando de ferramentas Seriam totalmente à parte? outras ferramentas, mas que podem também agregar dentro desse contexto aí do que foi encontrado na constelação. Por quê? É como a Ana disse, o diagnóstico foi dado, a pessoa toma consciência daquelas questões, mas muitas vezes, no inconsciente dela, aquilo ainda não foi resolvido. Né? Ah, beleza, tá, eu entendi que meu pai fez o melhor, mas dentro de mim eu ainda não consigo perdoar ou não consigo aceitar. Porque a nossa mente inconsciente, ela traz todas as nossas percepções vividas por nós mesmos ou pessoas que vieram antes da gente também, né? Então a gente acessa um campo, como ela diz, o campo inconsciente, né? Da família, o inconsciente coletivo. Por exemplo, nós vivemos na sociedade brasileira, nós temos regras, nós temos as nossas tradições e dentro disso a gente meio que ressoa na mesma energia de pensamento, né? Então, problema financeiro, inflação e tarará, e todo mundo vai vibrar nessa mesma coisa, todo mundo vai ter essas mesmas memórias e percepções e nosso inconsciente ele se constrói dessa forma. As nossas memórias, nossas programações que a gente chama, né, na hipnose, elas vão rodando dessa forma. Então a pessoa vai para mim, com as barras eu consigo liberar o que são crenças limitantes. É tudo aquilo que a pessoa recebeu de programação, né, dessas informações do campo inconsciente Cresceu ouvindo. e que fixou de uma forma que virou uma crença mesmo, ela tem fé naquilo. Só que não é uma coisa que ela controla, Dá um né? exemplo, assim, tem um exemplo? Dinheiro é sujo. Dinheiro Dinheiro isso é muito, sujo. muito comum. Quanto mais você... Vai lavar a mão que você pegou no dinheiro. Quantos de nós não vimos a infância inteira? Só que pro inconsciente, ele não entende que a sujeira vem de sujeira material. Ele acha que o dinheiro é ruim. A pessoa tem crença de escassez, que a gente chama. Aí a pessoa nunca vai estar bem com o dinheiro, porque o dinheiro é sujo pra ela, o dinheiro é ruim. Então ela tem que Eu já ficar ouvi essa longe do frase. dinheiro. Você escutou, vai lavar sua mão, que esse dinheiro tá sujo, automaticamente o seu inconsciente entendeu como uma ameaça Eu aquilo. pego no dinheiro... Você pegou no É uma dinheiro, coisa lava ruim. a mão. É uma coisa ruim, eu tenho que ficar longe disso. Então, Olha só. o inconsciente... você ligou a outra Eu não coisa. posso ter dinheiro na minha mão. Olha só. Entendeu? Agora, Nossa, mas se isso aí alguém eu já, não- o pessoal já não chegou a tem falar esse assim, mal, não. você é o mais velho, tem que dar um exemplo. Eu gosto. Você cria um rótulo de bonzinho, né? Então você aceita tudo. Você é o mais velho. Homem não chora. Homem não chora. Todo também rico uma é Não, eu tô questão falando corrupto. porque eu sou mais velho. Você é o mais velho também, né? mais velha. Da minha casa. Você é o mais velho, tem que Tem dar o que dar o exemplo. exemplo. Olha só. Aí você carrega um peso. Você traz um rótulo tem um de peso não, nas suas preciso costas. Errar, né? corresponder a essa expectativa, porque senão eu não vou ser amado.
Olha só. E tá inconsciente. E o caçula né? tá liberado. O caçula não tem problema nenhum, entendeu? É que o caçula fica aqui, você tem que ser igual ao seu irmão, né? Pode ser. O Toda hora sendo caçula busca comparado com o referência irmão, no né? mais velho. E ele tem, às vezes, problema de aceitação, de achar que ele nunca vai ser igual. Ele quer ser igual, mas ele nunca vai ser. Né? É igual, não, é Problema verdade. com cada um identidade, autoaceitação. Então, são dinâmicas que a gente vai percebendo, que na constelação vão aparecendo, que essa pessoa vai resolvendo, muda muito da constelação, a pessoa já vem muito transformada, mas tem algumas crenças ali que estão atrapalhando a pessoa no seu dia a dia, né? O seu comportamento muda por conta dessas crenças, que é como eu falei. Eu não consigo ganhar dinheiro, ou ganho dinheiro e dinheiro some. Opa! Por que você tem essa crença de escassez aí? Todos nós, né, como eu falei, sociedade brasileira, vivemos inflação, vivemos momentos onde todo mundo ficou com medo de perder. Nossos antepassados viveram o pós-guerra e a guerra mundial, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde tinha que se estocar alimento, porque não se sabia quando ia ter de novo. E tudo isso foi passado de geração em geração. Então a gente tem o medo de perder dentro da gente, a gente quer reter o tempo todo, porque pode perder. Então, no inconsciente, essa programação roda. Eu ainda vou perder isso. Eu vou perder. Então, existem pessoas, inclusive, que acumulam coisas em casa, né? Quer dizer, tudo influencia num comportamento diretamente. Influencia. Não é, a crença limitante não é acreditar numa coisa que te limita, que não existe. Por exemplo, vou deixar o chinelo virado, a mãe morre. Não, é te isso. limita de ter uma que te vida limita- muito ela vai melhor. limitar o seu dia a dia, a Assim, qualidade sem- dos seus pensamentos. Sem ter uma necessidade real. vamos dizer assim. Exatamente. Porque algumas coisas é até bom que limite, por exemplo. Eu não passo do limite de velocidade. Mas Sim, tá certo. mas não tá, tem mais nada. dentro das leis, Aí, tem que tem um seguir, porquê. né? Isso é uma Tem que crença cumprir. positiva. Você vai falar, eu vou me Isso. libertar dessa crença limitante para Isso. pegar 180 por hora. Ou até pessoas Aí não. que têm problemas com autoestima, que muitas vezes escutaram isso também é muito interessante. Tudo que a gente ouve com muita frequência, a gente traz como uma programação e a gente começa a comunicar isso também. Então, por exemplo, se eu escutava que eu era desastrado quando eu era criança, Vai ser eu desastrado. acredito nisso tão fielmente que eu começo a comunicar que eu sou desastrado e eu começo a ser desastrado de verdade. Principalmente Todas as se essa situações fala vem dos nossos pais. acontecem comigo. Ah. Todos os desastres acontecem comigo. Eu sou muito estabanado, eu quebro tudo. É o que vai acontecer. E aí, toda vez que Você acontece, acreditou naquilo. reforça de novo. A pessoa fala, tá vendo? Eu Ou sou assim mesmo. Sua cabeça capta dessa É forma. A mente tá percebendo. Tudo que a gente E vive. quando ela não é desastrada, ela não chama a atenção dela, ela esquece. Ela só lembra Exatamente. quando ela A crença fez. limitante é quando tá no foco, com repetição naquilo. Entendi. Se torna uma crença limitante quando tem uma fixação daquilo e aquilo fica como uma programação definitiva para a pessoa. Para tirar, é igual erva daninha. A gente tem todo um trabalho, as barras de Axis a gente consegue estimular para liberar Barra de energia. Axis. O que é barra de Axis? Barras de Axis é uma técnica também que eu vou trabalhar com as mãos, mas aí a gente trabalha no campo energético da pessoa. Então são pontos que a pessoa tem na cabeça. Cada ponto corresponde a um aspecto da vida. Aspectos da vida que ela entende. Por exemplo, dinheiro, que a gente estava falando agora. Tudo que ela ouviu sobre o dinheiro a vida toda, como ela lida com o dinheiro, qual é o comportamento dela relacionado ao dinheiro. Tudo que ela tem de crença relacionada a isso, deixa a energia estagnada naquele ponto. Então, fica fixo aquilo. E o comportamento dela vai ser sempre pautado nessa energia travada. Né? Então, vai ser aquela pessoa que tem dificuldade de prosperar, vai ser aquela pessoa que tem medo de perder dinheiro, vai ser aquela pessoa que está na escassez realmente. E aí, quando você vai estimulando aquele ponto, você vai liberando a energia, aquela crença começa a ser dissolvida, né? Vai dissipando e a pessoa consegue ter uma nova forma de enxergar, por exemplo, o aspecto dinheiro na vida dela. E com isso, ela já vai atraindo uma energia diferente, ela tá vibrando numa energia diferente, né? Igual onda de rádio mesmo, né? Se eu tô em 90.9, eu não tô em 100.7. Eu tenho que parear a minha energia. Da mesma forma são os pensamentos. Nossos pensamentos são vibrações energéticas, né? Então, se eu penso em escassez, eu vou ter escassez. Se eu penso em prosperidade, eu vou ter prosperidade. É óbvio que não é tão assim, né? Milagre. É um trabalho, uma construção, onde a pessoa vai mudando as programações, né? Nós temos um HD interno,
que já veio pré-programado de fabricação por conta dos nossos ancestrais, né? Então, muita coisa a gente já carrega com a gente. E a gente vai limpando essas programações ou através das barras de acesso, né? Barras de access, que a gente fala. Vai Barras de liberando... acesso. Tá. Em português, tem muita gente que fala barras de acesso, né? Mas barras de access ou barras de acesso tá certo da mesma forma. E também com a hipnose a gente também consegue trabalhar programações. E aí, com a hipnose, a gente vai mudando esses padrões de pensamento. Que daí é uma técnica um pouco diferente. A hipnose é um pouco diferente das barras. As barras é com as mãos, a hipnose é toda conversada. E o paciente tem que estar em estado de transe, que a gente fala. Que daí que começa todo aquele misticismo, aquele mito. É bom perguntar sobre a hipnose também. A gente falou sobre a microfisioterapia, falamos sobre a constelação familiar. Eu acho que o pessoal tem muita curiosidade de saber como que é a hipnose, né? Eu mesmo sou... É curioso, né? A gente tava conversando na aqui TV, né? Aquela coisa que você come uma cebola achando que era maçã. As referências que a gente tem são sempre essas mais negativas. Na verdade, espetaculares, assim. Né? Isso, mas é a nível de espetáculo, né? Se existisse assim, ia ter um restaurante que chegava um hipnótico lá. Todo mundo ia comer agora cebola. Todo mundo vai comer o prato tal, era cebola pra todo mundo, mas ele vai fazendo rodízio de comida. Exatamente. Não é bem assim, né? Então, não existiria esse restaurante. A gente continua com essa divisão de mente consciente e inconsciente, né? Mente subconsciente. Então, eu continuo na minha razão, mesmo estando em transe. Então, se eu falar pra você agora, estamos em transe, te aprofundei, que a gente fala que é como se você fosse relaxar e focar no tom da minha voz ou em alguma sugestão que eu vou te dando, tá? Aí, se eu falar, Bruno, agora fica em cima da mesa e arranca a sua roupa. Na hora, você vai falar, opa! Seu consciente volta pra te proteger e fala, não, isso não tá certo. Então, o que a gente vê nos programas de televisão é combinado, tem toda essa questão de espetáculo mesmo. Porque estar em transe nada mais é do que estar concentrado em alguma coisa. Por exemplo, todos nós somos hipnotizados o dia todo. Sabe quando você tá andando de carro, dirigindo, e você foca em alguma coisa e se distrai e passa a rua que você precisava passar? Comigo acontece direto. A gente tá em transe nesse momento. Porque a gente tá num estado de foco. Você também? Então é 2. Quando a gente assiste um filme e se conecta com a cena e chora. Termina, tá subindo as letrinhas e ainda você fica ali. A gente tá em transe também. Então é transe. Isso é transe. Transe. É Teve estar um amigo meu concentrado, que uma vez ele falou que seria transe, eu guardei isso. Faz tempo que ele falou. Ele falou, se você vai virar uma esquina e dá de cara com alguém e fala, que horas são? Ele falou, você vai ficar totalmente hipnotizado. Ou o cara. Por exemplo, você dá de cara com alguém no susto. Você pergunta para que horas são, por exemplo. É uma forma de... Existem alguns gatilhos que a gente usa, onde a gente trabalha com mensagens rápidas, tirando o foco, né? Tira o foco, por exemplo, a dor. Eu tô com dor. E de repente eu foco em outra coisa, imediatamente aquela memória da dor já sai. A gente foca em uma coisa por vez, né? E aí a gente consegue dar, por exemplo, esse comando. Se a gente tá nervoso, numa crise de ansiedade, você começa a perguntar, como que chama sua mãe? Como é seu pai? Quantos anos você tem? A pessoa já começa a... Opa! Eu fazia terapia e a psicóloga dava umas dicas pra mim por meio de avião. Né? E eu entrava no avião, eu ficava escutando o motor. Eu colocava um filme para passar ali, mas eu não conseguia ouvir o filme. Eu tava ouvindo o motor do avião. E aí ela falava, tenta focar em outra coisa. Pensa em algo bom, algo prazeroso, algo... Isso. E tira a atenção, né? Aí eu tentava. Daqui a pouco eu não ia ver o motor. Tava prestando atenção no motor. Então, você vê, é um foco... que a fobia já era uma hipnose para mim. É que sozinho... Então, quando você entra... Uma das formas de se entrar numa transe profunda, inclusive, é acessando memórias de sofrimento. Traumas, tá? A gente chama de estado de catarse. Então, quando a pessoa aciona a memória, ela tá num transe profundo. É a hora que ela começa a virar os olhos. Ela tá com o olho fechado e o olho dela fica assim. Ela se conecta, às vezes ela tem sensações físicas, então aprofunda realmente em transe. O que a gente faz? Com a hipnose, a gente dá sugestões hipnóticas. Então, você sozinho não conseguia tirar o seu foco, porque o medo era muito maior. Então, o medo te deixa num estado de foco muito maior do que pensar em alguma coisa que você gosta. Como é que você tenta? Você ia ter que buscar, só que no estado de fobia você não consegue fazer isso.
Com a hipnose, a gente vai trabalhando várias sessões onde eu vou te trazer sugestões e a sua mente vai buscar paisagens e a gente vai trazer uma fixação dessa sugestão. Então, por exemplo, o que você gosta? Qual lugar que você já visitou que você adora? Que você sente que você está naquele lugar, você sente uma paz imediatamente. Tal lugar. Então, a gente vai trabalhar na hipnose, você indo para aquele lugar. Quanto maior riqueza de detalhes para sua memória depois, olfativa, auditiva, que você traga, né, visual, mais rico vai ficando essa sugestão. Então, quando você tiver, e aí no final da sessão a gente dá a âncora, eu costumo pedir para o paciente fechar a mão, respirar e pensar naquela memória com toda a riqueza. Então, ele vai fazer isso por 3 vezes. E é um comando que eu dou depois que a pessoa pode fazer. Então, tô numa fobia, por exemplo, eu entrei no avião, fecho a minha mão esquerda, já tá na minha sugestão que eu coloquei lá na sessão de hipnose. E eu vou acessar essa paisagem. Opa, minha mente já vai para aquele estado de foco. Então, é um recurso a mais, né? Não é só pensar naquilo para ficar bem. Você já tem no seu inconsciente implantado uma sugestãozinha. Então, a hipnose ajuda muito. Para quem tem fobia, é sensacional. Fobia de cachorro, fobia de falar em público. Sim, de tudo. Porque não é fobia de água. Aquilo, é o que representa no seu inconsciente. Né? Vou dar um exemplo meu de novo. Eu tô trazendo minha vida, um livro aberto hoje. Eu, num dado momento da minha vida, eu nunca tive na infância, num dado momento da minha vida, eu comecei a ter medo de lagartixa. Mas não era o medo. Era, a Ana lembra. Ainda tem, não pode nem estar morta. Eu travava, mas deu uma melhorada radical. Eu travava, eu suava, eu ficava Aquilo mole. não é nojo, e eu medo. sentia náusea. Eu sentia uma náusea inexplicável. Nossa. E aí eu fiz a hipnose pra descobrir. E não é a lagartixa, era o que ela representava. Eu entrei em contato com uma memória. Puxa vida. Entrei em contato com uma memória onde eu tava num momento muito triste da minha vida, ajudando a minha tia e a minha avó a recolher as coisas da minha mãe, que tinha acabado de falecer. E minha mãe, que era uma pessoa muito maluquinha das ideias, tinha uma lagartixa de estimação quando era adolescente. E ela tinha o esqueleto dessa lagartixa guardado. Quando a gente começou a mexer nas coisas, a minha avó viu, tomou um susto. A gente deu risada na hora. E beleza, vida que segue. Você viu essa cena? Exatamente. Meu inconsciente registrou aquilo como aquela dor que eu tava sentindo do luto. Então não era a lagartixa. Era o que a lagartixa representou naquele contexto, né? Da perda da minha mãe, do luto. Então toda vez que eu via a lagartixa, é como se eu fizesse um download imediato para aquele programa. Conectava um neurônio com o outro ali. Que ligava o inconsciente acessava que aquilo era ruim, que aquilo era ameaçador para mim. Porque eu não queria entrar em contato com a dor do luto, né? Que doideira, e aí a gente fez uma ressignificação, eu consegui... Ainda tem uma certa resistência com a lagartixa, não vou mentir. Mas melhorou muito, porque eu passava mal. Era muito desconfortável. Você sabe que, por exemplo, e é interessante, a lagartixa, né? Porque muita gente não tem o medo da lagartixa. Né? Agora, é interessante ver, assim, como, por exemplo, alguns bichos, vamos falar assim, a aranha. Ela em quase todo mundo gera um desconforto, pelo menos, né? E se a gente pensar o que a gente evoluiu, né, em árvores, né? Sim. Tava lá, enfim... O quanto que a aranha encheu o saco, né? Pra filhotes e tudo mais. E sempre foi um trauma, eu acho, na evolução da gente, uma aranha. Então, o formato da aranha parece que gera... É difícil alguém falar... Por exemplo, muita gente pode... Eu acho uma lagartixa bonitinha, sinceramente. Muita gente pode achar... Mas a aranha bonitinha é muito difícil alguém falar... Sim, mas é porque vai ter, mas é bem mais difícil. Conscientemente, você sabe que ela representa uma ameaça para você, porque ela pode ser venenosa por conta da picada, etc. Consciente. Agora, a fobia é quando, por exemplo, a lagartixa não vai me fazer mal. O cachorro que cachorrinho filhote lindo, ele não vai me fazer mal. Mas a minha fobia, o meu estado inconsciente, me leva a acreditar que vai acontecer alguma coisa muito ruim se eu chegar perto daquilo. Sim, é o formato daquilo, né? Por exemplo, você pode pensar numa lacraia, por exemplo. Como ela parece uma lagarta, assim, ela não gera o que a aranha, eu não sei porquê, gera, porque daí quase toda aranha ela é ameaçadora de alguma forma. E também porque como a gente recebeu essa informação, vendo programas, né, que mostravam aranha venenosa e tudo mais, e a cobra também é a mesma coisa, né? Você vê a peçonhar, um animal peçonhento, tome cuidado, não fique perto. Então a gente recebeu esse condicionamento. Aquela coisa né? da cobra com a mulher também, né? Parece que
tem uma crença, talvez, limitante, que a mulher A tem mais questão da- medo de cobra do que o homem. é- Não sei. Não, tem é essa impressão. bíblico, não sei, talvez. É, né? até por questão É. bíblica. Aham. Gente, eu tô vendo aqui, o nosso diretor até avisou a gente. Ah lá, ele pediu pra ver a tela agora. Mostrando Ah, lá. aqui, legal. A Ana Paula tá trabalhando lá com a constelação, né? Os bonequinhos. Ah, que bacana. Muito legal. Tá a Ana Paula, Letícia e essa outra moça, quem que é? É a Paloma. Paloma. Paloma Ela também- trabalha com fisioterapia mesmo, personalizada, a parte física realmente, Lá Ah, no que movimento. legal. lá no movimento. Qual que é o endereço do movimento? É na rua Floriano Peixoto. Qual que é o número mesmo, Leo? 556. 556. 556, legal. Isso, é na E esquina tem- com o Atende Fácil. Bacana, mas tem. Nós colocamos o Instagram. Nós colocamos o Instagram. Depois a gente vai colocar o Instagram É. da Movimento. É @Movimento CTI. @Movimento CTI. Isso. Legal. Bacana. Daqui a pouquinho o Will vai colocar. Gente, o Will tá chamando aqui. Viu como passou rápido? É verdade. Eu acho que quanto que já deu aqui? Já deu Estamos uma indo para quase 2 horas. uma hora, hein? Nossa. Fala que passa. Agora são gente. 9h47 da noite. Muito bacana. Teve bastante comentário. Tá tendo ainda, né? Quer falar? Como é que nós estamos aí, Bruno? Tem Quer falar? bastante gente aqui, ó. O pessoal comentando aqui. Todo ó. mundo vai concorrer ao Daí- bolo. Todo mundo comentou, vai concorrer ao bolo. Tá? A Daeli mandou aqui, ó, muito interessante. Denise Nascimento, quem já constelou uma vez, pode constelar de novo? Sim. Aproveitar a pergunta. Pode sim. Responde. sim. Mais uma Respondido então, legal, pode. Até porque cada constelação, normalmente, a gente vê um problema, um trauma, Um tema, uma né? situação, um tema. Ah, entendi. Ah, Sim, legal. A Denise... Não, a Daeli manda aqui, ó. Assisti um filme que demonstrava exatamente a constelação familiar. Não me recordo o nome, mas foi muito interessante. Bacana. Tem uma Muito série legal. na Netflix também, bem interessante. É Uma Nova Mulher. Uma nova mulher. mulher. Ela exemplifica bem, assim. Ah, que legal. Fica a dica aí, uma nova mulher Netflix. Cláudia Cruz mandou a série... a série Uma Nova Mulher fala sobre Sim. constelação. Muito interessante. Obrigado, Cláudia. Valeu. A Márcia Barbieri. Ô, Márcia, obrigado. A Márcia sempre participa com a gente também. É possível legal. constelar sozinho? Acho que ela perguntou aí, foi explicado aqui dos bonecos, né? Pode Os se bonecos. constelar, aí os bonecos fazem o papel das pessoas. Isso, é possível sim. Mas assim... Sim. E o resultado mas é o precisa mesmo. ter alguém... Precisa ter um orientando, né? constelador. Tem que ter um constelador. Isso é. Sim. Boa. Uma pessoa que já... A Regina Brock manda aqui, ó. Silvia Regina Brock. Desculpa. Uma pessoa que já tentou vários negócios e não obteve sucesso. A constelação sistêmica pode trazer respostas? Sim. O que seria a constelação Provavelmente sistêmica? pode ter a questão da crença de... Constelação escassez, sistêmica é o mesmo que uma- familiar? Isso. Ah, mas... É o mesmo Pode que ter familiar. o pensamento Ah lá. da escassez que vem atrelado à questão do pertencimento. Bacana. E O Will tá colocando ali o Ah, Instagram, legal, o pessoal que tá lá. vendo, Sim, tá lá, pessoal. @movimento, Letícia, Segue lá, pessoal. Movimento CTI, estão marcando. A Márcia Barbieri pergunta, tem relação com o espiritismo? Não. Curiosidade dela. Não. Nenhuma das técnicas que a gente falou aqui tem relação nenhuma com cunho religioso. Nenhuma religião. Nenhuma São religião. técnicas. Sim. São técnicas, muitas são pautadas na ciência mesmo, ou na física quântica, não tem nada de misticismo. Tá. Ok. A Gláucia Basaglia manda aqui, a família que ainda vive, que foi representada de alguma forma, sente ou vive esse campo que foi constelado? Sim. A família, quem está em casa lá, a pessoa? Sim, a energia ela reverbera para as pessoas da família. E assim, também tem a própria mudança de comportamento do constelado, né? Você resolve coisas dentro de você, você vai se portar diferente diante da Sim. sua família Uhum. e todo o processo ele vai acontecendo. Ah, que bacana. Legal. A Rebeca manda aqui, ó, Lê maravilhosa. Rebeca Magliaro. Obrigada. A Bruno Coelho mandou aqui, muito esclarecedor, informativo. Ô, legal, Bruno. Valeu por estar acompanhando. Bruno. Bruno é amigo meu. Amigo seu, legal. A Gláucia Basaglia mandou aqui, quais as camadas que a hipnose atinge? De gerações, ela está perguntando. Ou só o indivíduo mesmo que é hipnotizado?
a gente consegue acessar esse campo sistêmico também com uma das técnicas de hipnose, que é a hipnose sistêmica. Então, ela não vai tão profundo porque ela não vai abranger todos os emaranhamentos que tem numa constelação. Mas a gente consegue ter acesso aos ancestrais da linhagem de pai e mãe e consegue trabalhar algumas resoluções e buscar a troca de recursos. Então, eu consigo doar recursos meus para algum ancestral que precise e receber algum recurso também. Então, a gente tem um acesso também transgeracional aí. Ah, que legal. Bacana. Cláudia Cruz manda muito interessante as informações. Marinês Pascoeto mandou: eu tenho medo de lagartixa, lagarto, tudo da família. É verdade. Eu, a partir do jacaré, começo a me preocupar. A Silvia Regina Broca manda: parabéns, meninas, todos os temas foram esclarecedores. Gislene Rodrigues manda: interessante ler. A Bruna Juliana mandou: maravilhosas. Bruno Coelho mandou um tchauzinho. E a Bruna Juliana manda aqui: ler, me salvou da enxaqueca. Enxaqueca menstrual na microfísio. Isso Legal. mesmo. Ela é minha aluna de dança e paciente. A filha dela também, a Anne, também, que a gente fala que é muito bacana com crianças, bebês e crianças, tá? Desde o primeiro dia de vida a gente pode trabalhar bebês. Muito não legal. tem gestantes também, a gente consegue trabalhar com a micro. Não há restrições. Não há restrições. Legal. Bacana. Muito bacana. Gente, sorteio. nós estouramos o tempo, a gente explodiu o tempo, né? Que bom, né? Que legal, senão tá muito bacana o pessoal participando. Nós queremos agradecer o pessoal que mandou perguntas. O pessoal mandou pergunta, né? A gente falou, manda pergunta. O pessoal mandou pergunta. Bacana. Perguntas Mandou boas. boa noite, perguntas bacanas. Se inscreveram no canal, muito obrigado. A gente passou daquilo que a gente imaginava que a gente ia ter hoje. Muito legal mesmo. Deixa eu ver sorteio, aqui. Né? Vamos fazer o sorteio. Deixa eu só ver um Tô negócio mapeando aqui. o pessoal comentou. Vamos colocar um número aí, vocês vão falar um número. Lógico que vocês não estão vendo a tela, correto? Então a gente faz bem transparente para a pessoa ganhar mesmo, né? Que nós não vamos trapacear aqui no negócio. Eu vou pedir um número então. Ó, quem ganhar vai levar o bolo totalmente natural, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Muito gostoso. A gente já provou aqui, as meninas já até conheciam, né? A mãe da Ana Paula. E quem ganhar, como é que a gente vai fazer para entregar? Pode passar amanhã para retirar lá no Movimento. Onde lá no fica o Movimento, Rua Floriano Peixoto, 556. 556. Próximo Muito ao bem. Atende Fácil. próximo ao Atende Fácil. De frente, né? Fica cara, onde de o pessoal frente ali estaciona, na Rua Floriano Peixoto. Muito legal. Tem um trigo. Ela mandou não tem glúten, mas ela mandou um triguinho aqui. Tem um carinho aqui. A gratidão. A Silvia mandou. Muito obrigado, Silvia. Vocês não estão vendo o bolo? Você pode tirar aqui para não mostrar para os glúten só a embalagem. Não pode comer a embalagem. Olha né? que bonito. Esse é um bolo feito com ingredientes totalmente naturais. Muito bom. E docinho, né? E não tem açúcar. Não tem açúcar. Muito legal. Depois preciso perguntar pra Silvia qual que é a mágica que ela faz, né? Pra ficar bom assim. Muito legal. Já contou. Vamos lá. Agora as meninas vão... Eu vou pedir um número, então, de 1 a 76. Vocês vão escolher um número e a pessoa que ganhar vai ser contemplada com o nosso bolo. Aliás, vou pegar um pedaço de bolo aqui. Você pensou no número já? Você fala de 1 a 7 e eu falo de 1 a 10. Olha o número de 1 a 7. De 1 a 7? Pra juntar os números. Legal. Número de 1 a 7. 4. 3. 43. 43. 43. Então, a Silvia Regina Brock ganha o bolo. Não vale. Muito bom. Não vale, né? marmelada. perfeito. Poxa, Não, que não marmelada. Poxa, Outro essa- número, Lê. De 1 a 7, 6. 2. 62. Vamos ver se é a Regina. Silvia. Só É a faltava. Silvia. Olá, A Silvia Yara. não fez esse comentário? É 62 Inacreditável, olha Então, só. o próximo, se for ela, você pega o próximo. O depois. Ah, legal. Seguinte. Vai ser o 63, então? Não, peraí, mas ela vai falar outro agora. Pode ser agora. Pode ser o amanhã. 63? Então pode ser. Pode Pode ser. ser. O 63 é a Márcia Barbieri. Parabéns, Márcia. Ganhou o bolo Obrigado, aí. Márcia. A Márcia foi Passar lá contemplada na- com o bolo. Passa amanhã, né? Pode Conhece a passar amanhã. clínica lá? Isso. Movimento, né? Isso.
Rua Floriano Peixoto, 556. Em frente Isso. o Atende Fácil. A gente fica fechado do meio-dia às 2h. Meio-dia às 2. Que hora que abre de manhã? 7 horas da manhã. Das 7 ao 7. meio-dia, das 14 às 19. 7 ao meio-dia, 14 às 19. Muito bom. Bacana. Muito legal. E muito obrigado a Silvia, né? Que ela presenteou a gente com o bolo para nós. Obrigado, Silvio. E o bolo para o pessoal que tá em casa. Muito obrigado mesmo. Acabando o bolo aqui. Nós estamos fazendo aqui uma constelação familiar. Ana Paula veio, tem um bolo da Silvia, que traz memórias afetivas, não é? Isso mesmo. Muito legal. Muito bom. Bom, não sei se tem algo que vocês queiram comentar, deixar mais algum recado. Acho que nós estamos caminhando para o final. Sim. Foi um bate-papo Teria muito mais bacana. assunto, Lógico mas que muitas não coisas vai poderiam longe, ser né? ditas, mas é o tempo que já extrapolou. cessou. Só pra não... Nós queremos agradecer o pessoal de casa também que participou. Exatamente. Mandou O pessoal tá perguntas. participando bastante, a gente não consegue mais nem acompanhar. Agora às vezes tem que falar o nome apenas. O pessoal que mandou pergunta, o pessoal que mandou boa noite, o pessoal que se inscreveu no canal, muito obrigado pela atenção, pelo carinho aí, gente. Obrigado mesmo. Pessoal aqui da enquete, ó, realmente a maioria, A quase enquete. 60%, nunca conheceu. Tá aí então a oportunidade para Oportunidade de conhecer. constelação Procura lá familiar. Clínica Movimento. Aproveitar para dizer, então, venham conhecer o trabalho da gente, né? O que a gente desenvolve lá, justamente para tratar o físico, o emocional. Lá a gente é uma comunidade, é uma família, é um ambiente super acolhedor, super aconchegante. E essa consciência que a gente tem que ter de que tem uma integração de corpo e mente. Não adianta a gente ficar buscando só médico, remédio, aquilo que é convencional, porque muitas vezes vai só secar gelo, né? Não vai resolver o problema. Então, que as pessoas venham conhecer o nosso trabalho, que a gente desenvolve com muito amor e carinho. Bacana, ótimo. Legal. É das que horas de manhã? Começa 7. 7 ao meio-dia e das 2 às 19. Isso. Tem Na alguns rua. atendimentos que se estendem até mais tarde. Amanhã, por exemplo, tem aula de dança do ventre até às 8h30 da noite. Olha que chique. Muito Ela bacana. fazer uma aula experimental. já. Podia, você correu 8 metros, ó, já vai conseguir já. É verdade, ó. Vai ser, eu não sei se eu vou conseguir achar a roupa, né, pra fazer. Tem lá pra emprestar o cintinho. Tem. Tem. Bacana. Muito legal. Muito legal. Galera, a gente agradece então nossos patrocinadores. Os patrocinadores. Hoje Ah. nós temos um patrocinador novo. Aqui. O Panzani, Né? O Pansani Comunicações. Muito obrigado ao Diogo. parceiraço aí. O Diogo que dirige lá a Pansani Comunicações. Está vindo com a gente aí. A gente já falou, né? Isso Do aí. Pansani. Salto no Insta. Salto no Insta. Casa Pet tá aí com a gente. A Scalete. Scalete. Uninter. E Crazy Produtora. E eu queria agradecer hoje, nós estamos estreando aqui com a Pansani Comunicações. Né? Relembrar mais uma vez, né? A gente sempre relembra na estreia, no final, o pessoal que quer patrocinar o seu produto, o seu comércio, sua empresa, outdoor, enfim, outdoor, internet. É um cara que tem muitos contatos bons, né? Sim. A Pansani Comunicações. E é algo assim muito positivo. Às vezes a pessoa não sabe como fazer. O Diogo é um cara que traz soluções para as pessoas. Sem dúvida. Muito obrigado para a Pansani que está somando com a gente aí. Mais um patrocinador de nível muito bom, hein? Sem dúvida. Muito Grande bom. parceiro. Acho que eu falei salto no Insta também, né? Falou Salto no Insta. Insta. Muito obrigado, Salto no Insta. Quer saber Excelente tudo que tá também. acontecendo na cidade aí? Segue lá no Instagram. Instagram oficial da cidade de Salto. Exatamente, Salto no Insta. Muito bom. Isso aí. Galera, obrigado pela participação de vocês, você que acompanhou até a gente, você que está assistindo a gravação, que vai ficar aí eternamente. E obrigado por ter assistido, por ter acompanhado, participado desse bate-papo com a gente aqui nessa mesa. Obrigado, Letícia. Obrigado, Ana Paula. A gente também agradece pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradece todo mundo que participou aí e os que ainda vão assistir aí depois a gravação, né? Legal. Sim. Você sabe que eu sempre fico. Depois eu preciso ver isso aí na constelação, na hipnose, porque eu tenho um negócio de ficar olhando pra cima na câmera. Eu consigo olhar aqui, olhar pra lá já me dá um. Não sei se eu tenho medo de ver alguma lagartixa, sei lá. Negócio. Mas eu queria agradecer o pessoal, vou tentar olhar pra cima aqui, né? O pessoal que participou, se inscreveu no canal, muito obrigado. Quem tá vendo aí a gravação, se inscreva no canal também, né? É o que a gente pede, né, Bruno? Sem dúvida. Esse programa é feito para vocês, para nós sentar junto aqui nessa mesa Sim. e bater o papo.
Sim. Então, obrigado aí a todos. Aí, Muito obrigado. A Ana Carolina mandou, parabéns a todos, foi ótimo passar esse tempinho com um assunto tão gostoso. Bacana, Então, acho que olha fica que essa legal. sensação de um papo gostoso, um papo legal. Muito legal. E parabenizar a Márcia Barbieri, a nossa Contemplado. telespectadora contemplada, né? Tá sempre aí com a Telespectadora. gente acompanhando. E ela pode retirar amanhã o bolo. E se ela não conseguir retirar amanhã, ela pode retirar no sábado? Não, amanhã é quinta, né? Amanhã Pode é retirar na quinta, sexta. Eu posso, a gente Sexta-feira. pode deixar, a gente deixa na geladeira Na lá. geladeira, Ele tem uma durabilidade Legal. na geladeira, mas no sábado é só na parte da manhã. No sábado, na parte da manhã. Então Qualquer a coisa Márcia lá, pode ir gente, amanhã, nas redes quinta, na sociais, pode sexta. mandar um recadinho. Pode mandar um recado ali no Instagram Isso, também, né? isso. Ótimo. Maravilha. Márcia, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela participação. Legal. Nossos espectadores aí. Muito bom. Show, Xandão. Tem convidado semana que vem já? Quer anunciar ou vamos anunciar nas redes sociais depois? Na semana que vem nós vamos anunciar nas redes sociais. Surpresa ainda, então. Surpresa. Quarta que vem, Surpresa. 8 horas, estaremos Surpresa. aqui de novo para mais um bate-papo. Surpresa, pode ser sobre qualquer coisa. O assunto não tem limite. Não, o assunto aqui a gente sabe, é sempre conhecimento, né? Uma área do conhecimento, como foi hoje, muito bacana. E a fundo. E realmente, a gente tem um bate-papo que a gente aprofunda na conversa, isso é muito legal para nós e para quem ouve. Hoje nós saímos daqui hipnotizados, constelados e microfisioterapizados. Muito Eu bom. tô até palavra nova, muito bom. Legal. Galera, obrigado a todos e Obrigada. até semana que vem. Obrigada. Grande abraço. Grande abraço.